2025 ainda não acabou. E ele vai trazer diversas oportunidades para você se preparar e sequencialmente 2026. É muito importante que você entenda isso. A sua aprovação, ela só para quando você de fato é aprovado. Então vamos lá, Se, por que focar em tribunais? Vamos entender. Primeiro de tudo, estabilidade. A estabilidade é algo que vai te deixar muito mais tranquilo para você fazer planos, para você curtir sua vida, seja o que for. E eu acho que a grande maioria de vocês está aqui pela estabilidade. Se eu não estou errado, comenta no chat para mim se é estabilidade, o que é que te faz querer concurso público. Segundo, o salário. A carreira do judiciário, que quando eu falo judiciário, entende-se tribunais, é uma das melhores carreiras em termos de remuneração. Você vai ter crescimento dentro da carreira, você vai ter um salário bom, vai ser valorizado. Então, é uma carreira que eu gosto muito. Terceiro, tem provas para nível médio e nível superior. Isso é importantíssimo, porque muitos de vocês têm só nível médio e outros já têm nível superior. Pode prestar para os dois. Então, quando a gente estuda para tribunais, a gente tem provas que vão ser de nível médio e tem provas que vão ser de nível superior. Plano de carreira. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha mãe, ela, nossa, quando eu entrei, minha mãe é aposentada do TRE. Nossa, quando eu entrei no tribunal, a coisa que eu mais amava era o plano de carreira, era crescer o seu salário a cada ano. Então, no judiciário, nos tribunais, você vai ter isso. Você vai ter plano de carreira. O que na maioria das empresas não tem, ou se tem, demora muito para promover, você tem que ficar implorando, pelo amor de Deus, para o seu chefe para você promover. Nos tribunais, não. Você cumpriu o requisito, cumpriu o ano, você promove. Não tem que ficar implorando para ninguém para você promover. Outro, tem vagas no Brasil inteiro. Quando a gente fala de tribunal, a gente fala de tribunal de cada estado. Então, tem Tribunal de Minas, que é o que eu trabalho, tem Tribunal do Distrito Federal, Tribunal do Rio. A gente fala de tribunais federais que servem para toda a federação. E aí a gente vai ter os tribunais do trabalho de todas as regiões do país. A gente vai ter os tribunais regionais federais, também das regiões do país, e os TRS. Tá? Além disso, STF, STJ, uma série. Para você que ainda não conhece o mundo dos tribunais, a gente está falando de tribunal só disso tudo. Então, a gente tem concurso para o Brasil inteiro, seja você de onde for, a gente tem concurso para o Brasil inteiro. Não tem limite de idade. Alguns concursos da área policial, você precisa ter uma idade mínima, uma idade máxima, desculpa, inclusive bombeiro ali. E tribunal não, se você tiver no mínimo 18 anos e no máximo 75, que é a expulsória ali, você pode entrar, né? Tanto que eu postei agora esses dias um exemplo de um senhor que foi aprovado com 63 anos de idade. E muitos da gente fala assim, tô velho demais, meu tempo já passou, minha memória não é a mesma, eu saí da escola tem 20 anos, eu acho que não é para mim. E você é aquilo em que você acredita. Se você acredita nisso e você vai tomar suas decisões com base nisso, o resultado não vai vir. A gente precisa virar essa chavinha aí, beleza? Depois, recorrência. É um concurso que tem o tempo todo. Às vezes, é muito engraçado que eu mentoro para concurso há mais de 10 anos. E todo ano, uma pessoa me pergunta assim, se vai sair concurso de tribunal ano que vem? Porque parece que saíram todos esse ano. A impressão que dá, porque saem muitos concursos de tribunal, é que está saindo tudo junto. E sempre é essa impressão, mas não é. Enquanto uns estão saindo, outros estão vencendo, outros vão começar a ter. Então, é um concurso que tem sempre recorrência. Você estudando para tribunal, não é um concurso que você estuda uma vez para ele, se você não passar, espera 4 anos que você nunca mais vai poder prestar concurso. Não, todo ano tem, tá? E todo ano tem muito. Teletrabalho, que é uma grande realidade aí dentro dos tribunais. Eu, principalmente, sou um exemplo disso. Eu estou em regime de teletrabalho também. E eu acho particularmente maravilhoso, rendo muito em casa, eu gosto muito, tá? Então, para quem quer ir trabalhar de casa, já é uma realidade aqui dentro. Jornada humanizada. A gente não vai falar de tribunais, a gente vai falar aquilo que você vai ficar fazendo plantão até meia-noite, seu chefe vai ficar te ligando no fim de semana, você vai ter que ficar pagando horas extras. Não é nada disso, é uma jornada humanizada lá dentro, para você ter paz, beleza? E o que a gente chama de efeito dominó. O que é o efeito dominó? Se estudando para um tribunal, eu estou estudando para todos os outros, tá? As matérias centrais dos tribunais, elas são as mesmas. Então, quando eu estudo para um, eu já mato necessariamente as matérias centrais do outro que vai sair, e do outro que vai sair, e do outro que vai sair. Por que isso é importante? Porque a aprovação é um montinho-montão. Você vai construindo um tanto de montinho até formar um montão. Se você estuda hoje e aquele montinho pequenininho aqui você não aproveita para nada, você pega esse montinho e joga fora. Aí você vai começar a estudar de novo para outro concurso, tem que começar do zero. Ué, mas e aquele tempo que eu estudei? Não aproveita. Nos tribunais, não. A gente vai montinho, 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 só acumulando, até formar um montão, que é a sua aprovação, tá? Esse é o efeito dominó. Trazendo aqui a promessa do nosso evento,
ser aprovado em tribunal, eu quero clarear para você eu vou falar até as principais, tá? Mas talvez não as principais, mas, enfim, as grandes oportunidades que estão previstas para sair este ano ainda, ou no primeiro semestre do ano que vem, nas áreas de tribunal. Eu não vou passar com muito detalhe em cada uma delas, porque a gente vai ver isso depois em outras oportunidades na mentoria, mas eu quero que você veja, beleza? Os concursos que estão para sair. Concurso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Tribunal de Justiça do Rio, Tribunal de Justiça do Pará, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça de Pernambuco, Tribunal de Justiça de São Paulo, escrevente, Tribunal de Justiça de Minas, concurso do STF, Ministério Público de Sergipe, Ministério Público de Alagoas, Ministério Público do Espírito Santo, Defensoria Pública da Paraíba, Defensoria Pública do Amazonas, Defensoria Pública do Distrito Federal, Defensoria Pública de Santa Catarina, Defensoria Pública do Espírito Santo, Defensoria Pública da União, Procuradoria da Bahia, Procuradoria do Rio, Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte e, isso eu estou falando só das áreas de tribunal, aqui já são 20. E a gente ainda tem o que eu chamo de áreas afins, que estudando para tribunal, você consegue estudar para pegar uma brechinha em concursos de outra área. Por exemplo, eu estudando para tribunal, eu consigo fazer o concurso do INSS. Eu estudando para tribunal, eu consigo fazer o concurso da Secretaria de Desenvolvimento do Distrito Federal, consigo fazer o concurso do PRF, área administrativa, consigo fazer o concurso da ABIN, que já foi solicitado em vagas no Brasil inteiro, tá? Então, essas são alguns exemplos de áreas afins. Então, quando eu falo que você vai estudar para tribunal, o que eu estou falando? Que você vai estudar de uma base, você vai estudar para todas essas oportunidades e mais, tá? Agora, fica muito atento nisso, até trouxe aqui para você. Eu fiz esse evento que eu estou fazendo aqui em junho, acho que foi há 3 meses atrás, acho que foi abril, início de abril, não me lembro. E nesse evento que eu fiz, eu trouxe as mesmas oportunidades, as mesmas 20 oportunidades que eu trouxe aqui agora para você, para abrir os olhos. Em 3 meses, dessas 20 oportunidades que eu falei que ia sair, olha só, essas já saíram. Saiu o concurso TJ Militar de São Paulo, TRT de São Paulo, Polícia Federal Administrativa, TJ Paraná, TCU e... Deixa eu só tirar aqui minha carinha que eu estou na frente. E o TRF4. Então, todos eles, quando eu fiz o evento, eu falei que ia sair. Algumas pessoas já acreditaram em mim, começaram a estudar para eles. Outras pessoas, vai sair nada, tudo papo. As pessoas acham, ano que vem é ano de eleição, não vai ter concurso. É cada coisa que eu escuto nessa vida. Então, esses daqui, por exemplo, eu nem pude trazer para vocês mais, porque eles já saíram. Na hora de fazer as 20 oportunidades, eu tive que trazer novos 5 oportunidades que eu não trouxe no evento passado, porque esses aqui já saíram. Então, o que eu quero dizer é, ou você aproveita a onda, começa a estudar, para as próximas oportunidades você está pronto, ou vai ficar saindo a oportunidade e você nunca está pronto. O seu sonho vai ficar só para depois. Oportunidade tem, oportunidade vai sair, cabe você se preparar antes, o quanto antes. Beleza? Tá bom, Si? Então, quando eu falo para estudar para tribunais, é muito importante que você entenda isso. A gente consegue estudar para todos os tribunais, para servidores, técnico e analista. A gente consegue estudar para tribunais, para servidores do Ministério Público Estadual, servidores da Defensoria Pública Estadual, servidores de Procuradoria e também as áreas afins. Tudo isso a gente estuda com a mesma base. Então, eu acho muito ingênuo quem chega para mim e fala assim, se eu quero fazer INSS. Ótimo. Mas o INSS, principalmente, ele tem todas as matérias de tribunal. Só uma matéria que não vai ter. Por que diachos você está focando só em INSS? Por que a sua possibilidade pode ser 30, 40, 50 concursos para você prestar e você está focando em um só? Sendo que as matérias básicas são a mesma. Tá? Quando a gente fala de aprovação mais rápido, entende isso. Quando a gente fala de aprovação mais rápido, a gente tem que pensar em termos de estratégia, não só de método de estudos, mas de estratégia de oportunidade. Vou dar um exemplo para você. Na pandemia, a gente ficou aí 1 ano sem concurso, fecharam os concursos. Não importa o quão pronto estivesse aquele aluno, não tinha concurso para ele prestar. Ele não podia fazer, não podia passar. Logo que encerrou a pandemia e tiveram vários concursos, muitos alunos que estavam estudando para a mesma base puderam fazer vários concursos que chegaram na enxurrada e passaram em alguns deles. Outros não, estavam focando em um concurso só, não passou naquele concurso, vai ter que esperar não sei quanto tempo para fazer um próximo. Então, daqui para frente, entenda. Você vai estudar as matérias base
e vai conseguir fazer a maioria dos concursos que te são interessantes. Você não vai estudar para um concurso específico. Depois que você já viu as matérias base, que a gente vai aprofundar nelas amanhã, aí sim você fala assim, já vi as matérias base, estou preparado. Deixa eu ver agora o que vai sair perto de mim. Vai sair Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então tá, agora eu vou ver o que tem de específico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Qual que é o erro? A gente quer estudar para um tribunal específico, estudar para um concurso específico, e aquele concurso tem matérias que são só dele. E quando a gente vai estudar para aquele concurso nas matérias que são só dele, a gente deixa de estudar para todos os outros. É o caminho inverso que a gente faz. A gente prepara a base, aumenta as suas oportunidades, vezes 10, vezes 20, vezes 30, e quando você está com a base pronta, aí você pega a específica daquele que saiu o edital. Pensa comigo, se sai o edital hoje, a prova é daqui 3 meses. O que é mais fácil eu aprender em 3 meses? Uma matéria específica ou 5 matérias da base? Com certeza, uma específica. Se você tem a base bem feita, quando sai o edital, você consegue pegar só a específica até a data da prova, tá? Essa é a primeira parte da estratégia que eu quero que você entenda. É a estratégia da escolha diária, tá bom? Se você hoje quer fazer polícia civil, amanhã quer fazer área fiscal, depois quer fazer tribunal, etc., esquece. Você não está fazendo montinho, montão. Você está fazendo montinho, joga fora, montinho, joga fora, montinho, joga fora. Não vai se transformar no montão, beleza? Então, tudo isso que eu tô falando é com a mesma base, beleza? É crucial que você entenda isso. Vamos entender agora sobre salários. A gente tem o salário dos mais variados. Em tribunal, em média, a gente tem um salário de 5 a 15 mil reais, variando a depender do tribunal. Então, tem tribunal que vai ser perto de 5, tem tribunal que vai ser perto de 10, tem tribunal que vai ser perto de 15, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos. Tribunal de Justiça de São Paulo. O líquido do Tribunal de Justiça de São Paulo que você vai receber no primeiro mês é 5.860, tá? 5.860 reais. E trouxe aqui um outro exemplo de um líquido a receber de 7.499,41. E trouxe aqui um outro exemplo de Tribunal Federal, que o líquido que um técnico vai receber, não estou falando de analista, estou falando de técnico, vai ser 15.411 reais, tá? E eu pedi para o meu amigo ChatGPT fazer um cálculo com um salário médio. Um salário médio de R$ 7.500. Quanto que eu vou ganhar ao longo do ano? Como é que vai ser minha vida ao longo do ano se eu receber um salário de todo mês R$ 7.500? Por ano, você vai receber R$100 mil. Por ano, você vai receber R$100 mil. Se todo mês na sua conta tiver R$ 7.500, mais 10º, mais indenização de férias, você vai receber por ano R$100 mil, tá? Se você for colocar ali em 5 anos, R$500 mil, em 10, R$1 milhão. E por que eu trouxe isso para você? Quando a gente decide estudar para concurso público, a gente não tem uma visão do processo todo. A gente quer estabilidade, sim, a gente quer um dinheiro bom no fim do mês, mas a gente não faz ideia do processo todo. Quanto que eu vou ganhar ao longo de toda a minha vida? Quanto que eu vou ganhar durante todo o processo? Isso é crucial. Mas mais importante do que isso, do que o salário, é claro, o dinheiro ele está atrelado, né? O dinheiro é uma coisa que a gente quer, uma coisa que é necessária, sem dúvidas. Mas mais importante do que tudo isso, vamos falar da estabilidade. A minha vida mudou da água para o vinho por causa da estabilidade. Antes do Tribunal de Justiça me chamar, como eu passei muito nova, os concursos eles têm um critério de desempate, de idade. Então, quanto mais velho você é, mais você passa na frente. E os mais novos vão ficando para trás. Então, como eu passei mais nova, o TJ demorou a me chamar um pouco. E quando ele me chamou, eu já estava advogando no escritório de advocacia, esperando o tribunal me chamar. Eu estava trabalhando no escritório de 7 da manhã às 8 da noite, sem parar. Indo de cidade em cidade fazer audiência, cidade em cidade, correndo risco, dirigindo a 140 por hora para chegar na audiência, para chegar a tempo, para receber nada. Eu não tinha nem carteira assinada. Então, na hora que eu entrei no tribunal, meu primeiro dia de trabalho, eu trabalhei de 1 às 7 da noite. Foi uma coisa assim. Eu não tinha nada para fazer no dia, a não ser isso. Eu nem sabia lidar com aquela sensação. E mais do que a sensação de você ter uma carga definida, a estabilidade, ela te dá a possibilidade de você planejar a sua vida. Por exemplo, as minhas viagens. Eu não preciso pagar as minhas viagens à vista. Eu posso parcelar as minhas viagens. Por quê? Porque eu sei que todo mês, de forma garantida, o meu salário está ali.
Diferente da empresa privada, que seu chefe pode te mandar embora, você nunca sabe o dia de amanhã, sua família vai precisar. Não, todo mês está ali. Você pode comprar um carro, você pode financiar uma casa, tudo isso, toda essa tranquilidade. Você não vai ser mandado embora. Daqui para frente, da sua aprovação para frente, sua vida só vai melhorar. É que eu falo, quando a gente entra no concurso público, é dali para melhor. Porque você ganha um acréscimo de alguma coisa, plano de carreira, um tanto de coisa. Então, estabilidade, sem dúvidas, foi o que mudou minha vida. Não é por causa do salário. Porque o salário vai crescendo ao longo da carreira. Tem tribunais que começam com 5 mil e vai crescendo ao longo da carreira, quando vê tá 15, quando vê tá 20. É por causa da estabilidade. Porque se tem uma coisa que muda a sua vida de fato, é a estabilidade. Você dormir tranquilo no travesseiro, sem nunca mais ter que se preocupar se você vai ser mandado embora ou não, você tem que mandar currículo ou não. Isso não tem preço. Você todo dia chega lá no seu computadorzinho bonitinho, com o seu café, você loga e seu login tá lá. Não tem estresse. Tá? Isso, para mim, não tem preço. Mas aí alguns de vocês vão falar assim, deixa eu pegar a Chiquinha aqui, ó. Para quem não conhece a Chiquinha, não pode falar que ela é feia, que ela sente, tá? Para quem não conhece a Chiquinha é sua avó sabotadora. Você quer muito ser aprovado em concurso público, mas a Chiquinha não quer deixar. Chiquinha é má, Chiquinha não quer deixar você ser aprovado. Sabe qual é a primeira coisa que a Chiquinha fala? É muito concorrido o concurso. Eu nunca vou conseguir. Você já pensou nisso? Concurso é muito concorrido, se são muitas pessoas, são muitos inscritos. Como que naquele mundaréu de gente eu vou passar? A Chiquinha fala isso na sua cabeça? Hoje nós vamos matar a Chiquinha, com todo o respeito que eu tenho a ela. Vamos entender aqui uma coisa. No concurso do INSS foi divulgado, tiveram mais de 1 milhão de inscritos. Mas desses 1 milhão de inscritos, 30% a 45% nem foi fazer a prova. Nem foi. Fez a inscrição e não foi fazer a prova. Você já fez isso alguma vez na vida? Fez a inscrição de alguma coisa e não foi fazer a prova? Pagou a inscrição do concurso, falou, vai que dá, né? E aí acabou que no fim da conta você nem foi fazer a prova. Então, 30% a 40%, 500 mil pessoas nem foram fazer a prova. E você lá preocupada com 1 milhão, preocupada com 1 milhão. A gente tem uma máxima no concurso público que é aprovado que de 100%, 45% das pessoas faltam, 49% até vão fazer a prova, mas não tem preparo algum, não tem método, não sabe nem o que está fazendo lá. É tipo eu, a primeira vez que eu estudei, que eu fiz 1 ano de cursinho, que eu não fui nem aprovada, nem classificada. Tipo eu. 49%. E cerca de 1 a 6% realmente estão aptos a serem aprovados. O que significa isso, Si? Significa que a gente tem uma diferença grande entre concorrência aparente e concorrência real. Se você acredita na Chiquinha, você está olhando a concorrência aparente. Concorrência aparente do concurso do INSS, 1.023.494 inscritos. Você pensa, eu nunca vou passar. Na hora que a gente pega 6% disso tudo, 61.410 pessoas. Aí você fala, pô, sim, mas é gente pra caramba ainda. 61.410 tirou de 1 milhão, mas é gente pra caramba. Mas o INSS ele tinha 1.000 vagas imediatas. Eu não estou nem contando quanto ele chamou de excedentes. 1.000 vagas. Se você pegar 61.410 pessoas, você está concorrendo com 61 candidatos aptos. 61 pessoas é o tanto que cabe dentro de um ônibus. Eu coloquei aqui do lado do ônibus para você ter uma ideia. O tanto de pessoas que cabe dentro de um ônibus. É esse número de pessoas que estão aptas a passar no concurso público que você concorre. Você não concorre com 1 milhão de inscritos. Você não concorre com 500 mil inscritos. Você concorre com a quantidade de pessoas que estão dentro do ônibus. É muito importante que você entenda isso, para que isso nunca mais te desmotive. A grande maioria das pessoas que não sabem sobre concurso público vê uma notícia na mídia e a mídia é muito sensacionalista, né? Porque ela quer like, ela quer visualização. Então, vê uma notícia na mídia e desiste. Você não é mais essa maioria. Porque agora você está entendendo que o concurso público é sobre estratégia. Se você não entende aquilo que você escolhe, você larga para lá e vai fazer outra coisa da vida. E não é o que você quer estabilidade. Você falou aqui para mim no chat que você quer estabilidade. Entenda, pessoal, concurso público é sempre uma mistura de método e de mentalidade. Muitos de vocês estão falando aqui, eu sou a Chiquinha da vida, eu fui um deles que fez a inscrição e não foi, eu acho que eu não vou passar. Isso é mentalidade.
Se a gente não vai ajustando isso ao longo do processo, se você é a mesma pessoa que não acredita que você vai passar, você não vai passar. Então, no método, principalmente no meu Alunação Aprovada, a gente tem que conjugar as duas coisas. Eu vou te ensinar a estudar, você vai aprender a estudar do jeito certo, mas eu vou moldar a sua mentalidade também. Senão não adianta nada você, como você é hoje, aprender a estudar. Às vezes você já teve um cronograma lindo, você comprou na internet um cronograma, já escreveu numa mentoria, já fez qualquer... Mas você não mudou a mentalidade, porque o programa não trabalhava sua mentalidade com você. E aí você, com um cronograma lindo, mas você não dava conta, porque a sua mente te falava que não. Tá? Então, aqui o que a gente está fazendo hoje, na grande parte, eu já estou trabalhando com você a sua mentalidade. Eu estou pegando grandes crenças lá de fora que tiram a maioria do concurso público, estou trazendo para você para te dizer que isso não é verdade. Que isso não é verdade, tá bom? Beleza, Si, o que mais que a Chiquinha fala? Si, tô velho demais, né? Quem mais aqui? Si, tô velho demais para estudar para concurso. Né, Chiquinha? Chiquinha. Hoje nós vamos acabar com você, Chiquinha. Tô velho demais para estudar para concurso. O que eu mais escuto aí, na grande parte das vezes, é isso. Vamos para a pirâmide etária dos concurseiros. A grande maioria das pessoas que prestam concurso público não está entre 15 e 19 anos, não está entre 20 e 24, apesar delas fazerem parte da média. Está perto de 30 anos até 44. Então, entre 30 e 44 anos é a grande faixa etária das pessoas que fazem concurso público. E você acha que você está velho demais. E você acha que você está velho demais. Outra coisa que a Chiquinha fala, se são poucas vagas. Saiu um edital, para quem já entende, saiu um edital, e no edital fala assim, concurso para uma vaga, mais cadastro de reserva. Ou nem sai a vaga, sai só cadastro de reserva. Você fala, assim, eu não vou prestar esse concurso, tem nem vaga, tem uma vaga só. Aí você vem entender a segunda maldade do concurso público. No edital, os órgãos vão colocar um mínimo de vagas possível, para que eles não sejam obrigados a chamar todo mundo que eles colocarem. Se eles colocarem lá que tem 1000 vagas, eles são obrigados a nomearem 1000 pessoas. E eles não vão fazer isso, porque eles não querem se sentir obrigados. Então, eles vão colocar, em vez de 1000, que tem uma vaga. E aí você fala, eu não vou fazer concurso, porque tem uma vaga. E aí vamos entender por que isso não deve te parar? Ó, vagas do último edital do Tribunal de Justiça do Paraná. 40 mais 60 no total aí, tá? Foram, principalmente aqui, ó, foi de mais comarcas do interior do Paraná, 60. Vamos colocar 60 vagas, ainda que seja 100. Foram nomeados 2.600 candidatos. Sim, no edital falava que para o meu cargo tinha 40 vagas, tinha 60 vagas. Foram nomeados no Diário Oficial, saiu o nome da pessoa, chamando para tomar posse, 2.600 candidatos. 2.600 candidatos. Ah, sim, mas isso é um exemplo isolado. Vamos ver? Tribunal de Justiça de Minas. O último edital de Minas saiu aí as vagas. 10 vagas para um cargo, 5 vagas para outro cargo. Essa era a previsão de vagas no edital. Foram convocados para tomar posse 6.512 candidatos. 6.512 candidatos. Eu fui fazer as contas na calculadora, dá quase 400 vezes mais o número de vagas. Então, a próxima vez que a Chiquinha falar na sua cabeça assim, não vou fazer concurso para esse cargo porque tem pouca vaga, você vai se lembrar disso. Eles não colocam as vagas no edital, mas eles preenchem ao longo do tempo. Porque o concurso público, na maioria das vezes, ele tem validade de 2 anos. Então, durante 2 anos você pode ser chamado. E, normalmente, eles prorrogam por mais 2. Então, o concurso tem validade de 4 anos. É durante esses 4 anos que essa galera toda vai sendo chamada. Mas não adianta, Si. A minha Chiquinha, ela é persistente. Minha Chiquinha agora, sabe o que ela está falando, Si? Que só passa em tribunal quem é formado em direito. Ah, eu acho que para passar em tribunal a pessoa já tem que saber direito, ela tem que ser formada em direito, ela tem que ter um mínimo de conhecimento. Eu não sou do direito, sou da área de arte, sou de belas artes. Tem uma colega que trabalhou comigo no cartório, que ela é de belas artes. Sou de belas artes, se não entendo nada do direito, nunca vou passar nesse concurso. A Chiquinha fala isso. E aí, hoje, a Paty me mandou uma mensagem. E ela falou, Si, passando para contar que eu fiquei em 4º lugar para analista judiciário da área administrativa. Ela já tomou posse para técnica, ela já está trabalhando como técnica, já está ganhando salário de técnico, ela continuou estudando e passou em 4º lugar para ampla de analista judiciária administrativa do TRE. Beleza, Si? Como ela disse aqui no site, no chat, ela está aí no chat falando, ó. Eu tenho 44 anos, ela é formada em engenharia,
ela é mãe e ela estudou enquanto ela trabalhava. Se você acha que você não tem tempo, ela jogou por terra isso. Se você acha que você é mãe e não pode estudar, jogou por terra isso. Se você acha que você tem que ser formado em direito para passar em tribunal, jogou por terra isso. Se você acha que você está velho demais, com 43 anos, jogou por terra isso. Eu gosto de trazer esse exemplo porque ela derruba todas as maiores crenças que a gente tem. E aí você fala assim, sim, mas às vezes ela sempre foi uma pessoa muito confiante, né? Sabe aquelas pessoas que confiam de si, que sempre acham que vai dar certo? Eu não sou essa pessoa assim, eu acho que comigo vai dar, eu acho que comigo vai dar errado. Eu vou estudar ali meio que na dúvida, sabe? Eu sempre fico achando que não vai dar certo. E aí eu trouxe para você essa mensagem que ela me lembrou hoje. Foi uma mensagem que eu mandei para ela porque ela estava em dúvida se ela ia conseguir passar ou não. Aí ela falou assim, eu tenho sentido que às vezes eu não sei se eu vou dar conta, se eu não vou conseguir. E aí eu mandei para ela, porque são poucas vagas. E aí eu mandei para ela assim, por que você não estaria nesse pouco? Aí ela foi e mandou mensagem. Olha essa mensagem que você me mandou em outubro, Por muitas vezes eu mesma duvidei, mas você sempre acreditou. Obrigada, 1000 vezes, obrigada. Para vocês entenderem, chega a arrepiar aqui, para vocês entenderem que o fato de você não acreditar é normal. A gente tem a ideia de sempre supervalorizar um processo, como se ele fosse impossível para a nossa rotina. E aí começam as desculpas. E aí começa a Chiquinha falando que eu sou velha, que eu tô doente, que eu sou mãe, que eu não tenho dinheiro, que eu tenho que ser formada em direito, né? A Chiquinha fala um tanto de coisa. Inclusive, para eu saber, coloca aí no chat. Qual que é a desculpa que está gritando mais alto para você agora? O que a Chiquinha está falando mais alto para você agora? Qual que é a grande desculpa? Coloca no chat. Eu acho que eu sou velha demais, eu acho que eu não tenho dinheiro, eu acho... Coloca para mim no chat. Só para saber como é que está falando a sua Chiquinha. A gente vai calar ela ao longo dessas aulas. Se nunca estudei para concurso, tenho 54 anos, tenho 57, nunca estudei, faz 20 anos que eu não estudo. Muita gente fala isso, né? Se faz 20 anos que eu saio da faculdade e não estudo, não sou formada, só tenho ensino médio. A Chiquinha vai tentar falar várias coisas. Não tenha dúvida que você vai desmistificar uma coisa da Chiquinha, ela vai vir com outra. Se eu te mostrei agora que você pode passar sendo formada em engenharia, a Chiquinha vai falar assim, não, mas você tá velho demais. Aí eu te mostrei que você pode passar sendo velho demais. A Chiquinha vai falar assim, mas na sua rotina eu acho especificamente que não. A Chiquinha sempre vai falar para você que no seu caso é diferente. Que no seu caso você não vai dar conta. E tudo bem, a Chiquinha mora aí. Mas a partir de agora, a gente não vai nem matar a Chiquinha, porque é uma voz que vai continuar aí ao longo de toda a sua vida. Não vê a Paty? Ela também tinha dúvida até ela passar. A Chiquinha vai continuar aqui, mas a gente vai reduzir a voz da Chiquinha. Como que eu faço isso, Como que eu diminuo a voz dessa voz sabotadora? Mostrando resultados. Se você não está no método que todos os dias você vê o seu resultado, você não acredita e larga. É crucial que você veja sua meta batida, que você veja sua evolução, que você veja a quantidade de horas, quantas questões você já fez, porque isso vai calando a voz da Chiquinha. Você olha para você e fala, cara, olha onde eu já cheguei. Eu não vou largar agora. E vai calando a voz da Chiquinha. Se o seu método não se preocupa com o resultado, dificilmente você vai calar a Chiquinha. Porque você não está vendo resultado naquilo que você faz. Imagina você ir à academia por 6 meses, bonitinho, todos os dias malhando, fazendo a ficha, e não ver um resultado. Um meio resultado. Você vai ficar aí na academia fazendo esse esforço e falar, isso aqui não serve de nada, vou embora. É a mesma coisa que acontece no concurso público. Muitos de vocês já começaram a estudar e pararam. Ou já quiseram começar a estudar e pararam, né? E aí eu falo com clareza, sabe por que você não passou até hoje? Por que você não passou até hoje? Você é esse bonequinho. Esse bonequinho quer muito ser aprovado em concurso público. Muito mesmo. E aí ele começa a estudar na melhor das intenções. Só que na hora que ele começa, ele não sabe o que ele vai fazer. Ele não sabe se ele vai para a videoaula, ele não sabe se ele vai para o PDF, ele não sabe se ele começa da primeira aula do cursinho, se ele termina toda uma matéria primeiro, ou se ele mescla as matérias. Ele não sabe o que fazer. Ele não sabe se ele resume, ele não sabe se ele faz um mapa mental, se ele faz flashcards. Ele não sabe. E aí, nessa dele não sabe, ele fica rodando em torno do próprio rabo. E aí ele não consegue sair do lugar e ele desiste. Você não passou até hoje, não é por culpa sua. Eu gosto sempre de pensar isso. É porque você não tinha o conhecimento que você vai ter a partir dessas aulas. Você não passou até hoje por falta de
método. Você pode ter o melhor material do mundo, ser a pessoa mais disposta a estudar do mundo, ter horas por dia para estudar. Se você não tiver metodologia, você vai ficar perdido, não vai encontrar o caminho e vai desistir. Quantos de vocês, o que vai te aprovar em concurso público é você ter um método de estudos? É você saber o que fazer nas horas que você tem. Não adianta você ter 1h30, 2 horas por dia, igual a Paty tinha, às vezes, quiçá, dificilmente ela tinha 3 horas, e não saber o que fazer naquelas horas. Aquelas horas iam ser julgadas fora, tá? Então, a partir de hoje, entenda, é o método que vai te levar até a sua aprovação. Não importa o seu histórico até aqui. Não importa quanto tempo você já estudou, quanto tempo você está longe da faculdade. Se você está, não importa o que você fez antes aqui. Lembra que eu fui uma péssima aluna, eu não queria saber estudar, eu era aluna do fundão, eu não gostava de estudar? Não importa o seu histórico. Importa o que você vai fazer daqui para frente. E daqui para frente, a gente vai entender o método. Então, agora a gente já vai mergulhar um pouco no método para você entender. Primeiro erro que eu não quero que você cometa de forma alguma. Pular de galho em galho. Você está aqui hoje num concurso que chama Aprovado em Tribunais. Eu já te mostrei aqui que você consegue estudar para tribunais, estudando para procuradorias também, Ministério Público, defensorias, assembleias, INSS, tudo junto. Mas tudo dentro da mesma área. Você não vai pegar agora um concurso de tribunal, porque você está nesse evento, e amanhã vai fazer um concurso da Polícia Civil. Ou amanhã vai fazer um concurso da área fiscal que saiu. Porque isso é pular de galho em galho. Pular de área em área. Teve uma aluna que chegou para mim que ela estudava há 5 anos. Há 5 anos. E ela não passava. Eu falei, tem alguma coisa errada, com certeza. Na hora que eu fui ver, na grade de número de matérias que ela já tinha estudado, tinha quase 30 matérias que ela já tinha estudado. Mas ela não tinha estudado bem, porque ela estudava a matéria de um concurso, pulava para o outro, estudava a matéria do concurso, pulava para o outro, e nunca que ela sabia alguma coisa de fato bem. Tá? Então, a partir de agora, a sua área é tribunais. E você já entendeu que tribunal não significa só tribunal, mas existe uma área de tribunais. Você pode fazer vários concursos que são parecidos, mas a sua área é essa. É tribunais, beleza? Segundo erro que você não vai cometer, não nivelar o seu material. Quando a gente entra num cursinho, a gente quer começar tudo bonitinho, né? Ah, não, comprei um caderno, uma canetinha colorida, eu vou começar a dar aula 00, dar aula 0, tudo bonitinho. Errado. A gente está aqui para aproveitar o seu tempo, torná-lo mais eficaz. Pode ser, por exemplo, que a Rogéria fala para mim assim, se eu tenho facilidade com português. A Rogéria não precisa estudar português o mesmo tanto que ela vai estudar direito constitucional, porque ela tem facilidade com português. Ela pode passar mais rápido. Talvez em português ela não precise nem assistir às aulas. Ela pode passar mais rápido. E pasme, às vezes você vai achar que você não tem facilidade em nenhuma matéria. Se eu não tenho facilidade em nenhuma matéria, em nenhuma. Mas na hora que você começar a estudar, você vai perceber que algumas você tem mais afinidade do que outras. Nessas, você pode passar mais rápido. Você não precisa passar tudo perfeitinho, porque o perfeccionismo ele te faz perder tempo. E aqui a gente está aqui para otimizar tempo e não para perder tempo. Então, o segundo erro que você não vai cometer é você não vai deixar de nivelar o seu material de acordo com o seu nível nas matérias. Beleza? Terceiro erro, não fazer questões ou só fazer questões. Eu recebo muito essa pergunta, se eu consigo ser aprovado só fazendo questões? Consegue. Vai demorar? Vai. Você poderia ser aprovado na metade do tempo. 1/3 do tempo. Tá? Se eu consigo ser aprovado sem fazer nenhuma questão, porque eu não quero me testar, porque eu não quero me colocar à prova, consegue. Vai demorar? Vai. Por quê? Porque quando você faz questão, você testa se você está no caminho certo. Você estudou uma aula, fez questões daquela aula, e você não acertou as questões, tem alguma coisa errada. Você não conseguiu extrair o aprendizado daquela aula. Vamos mudar esse material. Tá? Então, o terceiro erro é não fazer questão nenhuma. Não gosto de me testar, me sinto desconfortável. Ah, se eu começo a suar frio na hora que eu tenho que fazer questões, e aí eu erro tudo, já acho que eu não vou passar, aí eu largo para lá. Legal, a gente vai bater nisso também. Tá? Ou então só fazer questões. Ah, se eu adoro fazer questões, eu quero ficar estudando só por questões. Tudo bem que você adora fazer questões, mas eu tenho certeza que mais do que isso, você adora passar mais rápido. Você não quer ficar estudando 10 anos da sua vida.
tá? Então, o terceiro erro é não fazer questão nenhuma ou só fazer questões. No método de estudos, vocês vão ver principalmente a partir da próxima aula e principalmente a partir da terceira aula, que é o plano de estudos, como que você vai dividir o seu tempo com questões, com revisão, com estudo, tudo isso cabendo ali, beleza? Quarto e último erro, muita atenção em mim agora. Eu não quero você que participou do evento cometendo esse erro. Se não deu tempo de eu ler, você passou muito rápido. Então, vamos lá. Quarto erro. Quer fechar o edital sem revisar. A pessoa está estudando para o INSS. Sabe qual que é a única preocupação dela? Fechar o edital do INSS. Ela começa a estudar todas as aulas, não revisa nenhuma, não faz exercício de aulas passadas, porque ela está com pressa para fechar o edital. E aí eu te pergunto, o que você vai ter memorizado daquilo? Você agora é um robô que tudo que entra na sua cabeça fica? Não. A revisão é necessária para você memorizar. Eu gosto de resumir o concurso público de uma forma bem simples. Concurso público passa quem acerta mais questões. Ponto. Guarda isso. Concurso público passa quem acerta mais questões. É isso. O jogo é esse. A questão é como que eu faço para acertar mais questões. Eu preciso saber o que a prova está me perguntando. Eu preciso ler a pergunta e saber a resposta. Beleza, se parece óbvio. E como que eu sei a resposta? Porque eu decorei aquela resposta. Tá bom, Si? Parece óbvio. Mas como que eu decorei? Porque eu repeti. Eu não decorei só porque eu li. Eu decorei porque eu repeti. Então, a revisão ela é tão importante quanto o estudo. Você querer fechar todo o edital, você vai fazer a prova, vai acontecer igual a mim. Não vai fazer nem 50% de acerto na prova, porque você não memorizou. Mas daqui para frente, eu vou te dar uma nova consciência. Já estou te dando. Eu vou aumentar a sua consciência de como você vai fazer isso com metodologia. Eu preciso que você evolua. As aulas, elas se complementam para que a gente consiga resolver esse problema. Beleza? Falei para vocês que a gente tem 5 matérias que são da base. Que estudando essas 5, que são as matérias da base principal, são as matérias que você pode prestar aí a maioria desses concursos, mais de 20 concursos. Tá bom assim, mas quais matérias são essas? Eu vou revelar para você primeiro 3 matérias. Português, constitucional e administrativo. Essas 3 matérias têm que estar constantemente nos seus estudos, se você quer ter uma oportunidade dentre essas várias oportunidades. Português, direito constitucional e direito administrativo. Sim, mas eu nunca estudei direito na minha vida. Tudo bem, prazer, a gente vai fazer isso. Mas como eu falei para você, a gente está falando de evolução e é tudo amarrado. Eu precisei mostrar para você hoje, o porquê que você deve escolher tribunais. Quais são as oportunidades que estão na sua frente de tribunal? Quais são os concursos que você pode fazer estudando tribunal? Por que você não tem que escutar a Chiquinha na sua vida? Porque você escutou até hoje e ela não te levou ao que você quer. Quantas pessoas já diminuíram a voz da Chiquinha sendo meus alunos e foram aprovados? Eu preciso te mostrar isso para você saber em que mundo você está entrando. Não adianta eu chegar e te dar 5 matérias. Falo, Tom, mas são essas 5 matérias. Você não vai sair do lugar. Então, uma outra coisa que a gente vai conversar muito, e principalmente na aula de amanhã, são as 5 dimensões da pirâmide da aprovação rápida. Eu tenho mais de 5 mil alunos. Hoje em dia já devo ter mais de 6, porque eu parei de contar. Mais de 6 mil alunos. Eu mapeei as 5 coisas que necessariamente todos os alunos que foram aprovados em menos tempo fizeram. As 5 coisas. E eu chamo essas 5 coisas de 5 dimensões da pirâmide da aprovação rápida. E eu vou te falar quais são essas 5 coisas que você não pode, de jeito nenhum, deixar de fazer nos seus estudos. Quais são as 5 dimensões que os aprovados em mais rápido, inclusive nos primeiros lugares, fizeram para serem aprovados mais rápido. Beleza? Isso a gente vai ver na aula de amanhã. Mas na aula de hoje, o que eu quero que você perceba? Que fechar o edital é uma armadilha. Isso mesmo, fechar o edital é uma armadilha. Na aula de hoje a gente vai ver quais são as 5 principais matérias que vão formar a sua base de estudos, como que um conteúdo bem estudado, de fato, te prepara para dezenas de provas, não só 20 provas, mas para dezenas de provas, e por que a ideia de querer fechar um edital é uma das piores armadilhas que tem para o concurseiro.
Eu preciso que você não desgrude da pessoa que você imaginou que você vai estar satisfeito em ser no futuro. Muito importante para a gente estudar para concurso público é a gente visualizar aquilo que a gente visualizou no início. Então, tudo que você está visualizando hoje que você quer, estabilidade, um salário bom, você precisa continuar visualizando ao longo do processo. Porque senão a gente esquece e deixa de fazer sentido. Vai fazer outra coisa da vida, a vida é corrida demais e a gente acaba esquecendo. Então, anota, coloca num post-it quem você quer ser, o que você quer, quanto você quer ganhar. Quero comprar um carro, quero comprar uma casa. O que você quer? Anota, desenha, né? A grande maioria das vezes eles fazem um desenho, já cola na parede hoje e na aprovação me mostram esse desenho. Coisa maravilhosa. Começa aqui nesse evento e na aprovação me mostram esse desenho por vez. Beleza. Adoro. E aqui é o momento para a gente falar mesmo. Nós estamos aqui entre amigos, nós estamos entre colegas. Aqui é o momento de você errar, de você acertar. Tudo aqui para você é isso. Nação aprovada é um ambiente seguro. Essa pessoa aqui se chama Barbara Oakley. Eu até acho que o livro dela... Aqui, ó. Esse daqui, ó. Ela é autora deste livro aqui, Aprendendo a Aprender. Dentre as coisas que ela fala, e que depois foi repetido por várias pessoas, ela explica um método que a gente tem de concentração, que é o método focado, quando você está 100% focado naquilo que você está fazendo, nada te distrai, e um método difuso, você está fazendo outra coisa, tomando um banho, fazendo um intervalo da matéria, enfim. Então, existem duas formas de aprendizado, no método focado e no método difuso. A grande maioria de nós vai achar que a gente aprende só quando a gente está focado. Se é quando eu estou focado, que eu entendo a matéria, que eu entro, que eu faço, que aconteça, é por isso, sim, que eu gosto de estudar uma matéria por dia. Porque eu começo nela e eu vou nela até o fim. Aí eu fiquei naquela matéria muito focada e eu aprendi tudo daquela matéria. Quantas vezes eu não escuto isso? Que a pessoa quer estudar uma matéria só por dia. Mas olha só que curioso. A Bárbara falando, o ideal é estudar um pouco do tema novo, 1 hora por dia, durante muitos dias. Enquanto você está concentrado, o modo focado está em ação, usando caminhos que ele já conhece para entender o novo conceito que você está estudando. Mas quando você dá uma pausa e volta a ter contato com aquele assunto somente no outro dia, é que o aprendizado vai se consolidando através do método difuso. Enquanto a pessoa não está dando total atenção ao tema novo. É um processo. Isso daqui foi disruptivo. O que ela quis dizer? Você precisa do modo focado para você colocar o conteúdo para dentro, mas você precisa do modo difuso para você compreender a matéria de uma forma ampla e ir encaixando aquilo na sua cabeça. E aí ela sugere aqui 1 hora de cada matéria por dia, por vários dias. Isso eu vou trazer para você nunca mais esquecer. Quando você decide estudar uma matéria só, mais de 1h30, vamos colocar até 2 horas, tá ok, mas mais do que isso, você perde grande parte do conteúdo que você estudou. O ser humano só é capaz de prestar muita atenção no início do ciclo e no final do ciclo. Aquele meio do ciclo fica perdido. Então, se você faz um ciclo muito extenso, você perdeu grande parte da informação. Então, de agora para frente, a sua meta é estudar 1h30 de cada matéria, não de todas, vou te explicar já, e passar para a próxima matéria. Ai, sim, mas eu vou interromper a aula no meio, perfeccionista falando, né? Ai, sim, mas eu vou interromper a aula no meio. Vai interromper, sinto muito. O meu compromisso aqui é com a sua aprovação mais rápida, não é com a sua vontade de terminar a aula. Eu quero que você passe mais rápido. Ou uma matéria só. Uma matéria só a gente já viu que não é para estudar. Mas será que eu devo estudar todas as matérias do edital de uma vez? Sim. Você deve estudar as melhores matérias. E eu vou te explicar já por quê. A base que eu falei desde a aula de ontem, que é a base que sustenta aqueles mais de 20 concursos, são para você as melhores matérias para você estudar. Se você quer objetivos de tribunais, essa base é a base que você tem que começar estudando. São as melhores matérias para você. E na aula de ontem eu falei português, constitucional, administrativo, e eu não expliquei quais são as próximas duas, eu vou explicar. Mas eu quero mais ainda, profundamente, que você entenda e veja o que eu estou falando quando eu falo da mesma base. Eu trouxe uma tabela, se você quiser dar um print, faça qualquer coisa, mas não precisa entender exatamente. Eu coloquei lá em cima vários concursos de tribunal, técnico, analista, STF, STJ, concurso de Ministério Público para Servidor, Defensoria, todos os concursos que são similares, que eu falei que a gente pode estudar. Perceba como que tem matérias que caem em todos. Se a gente olhar português, constitucional e administrativo, caem em todos os 18 concursos que eu trouxe aqui.
Todos, todos e todos. Depois disso, a gente vai ter administração geral e pública, matemática e raciocínio lógico, processo civil e informática. Eu não vou entrar nessa seara das matérias do meio, porque é algo a ser discutido em relação à diária, mas eu quero que você perceba o seguinte: tem matérias que são cobradas em todos os concursos. E tem matérias que são cobradas na maioria dos concursos. O que eu estabeleço que são a base, as 5 matérias que são a base para você estar preparado para a maior possibilidade de concursos? São exatamente essas 5. Constitucional, administrativo, português, raciocínio lógico, não é nem matemática, e informática. Essas 5 matérias juntas, normalmente, vão representar 60% a 70% das questões da sua prova. Os outros 30% a 40% vão ser daquelas matérias específicas que só caem, na maioria das vezes, naquele concurso. Então, se faz sentido eu me preparar para 60% a 70% da prova e depois eu pegar o específico, e não o contrário. Tá? Então, se entrando numa ação aprovada, eu vou escolher que meu plano é tribunais, quero que eu escolha para você. Eu vou começar com essas 5 matérias? Sim. De forma estruturada, de forma organizada. Mas, sim, não, mas eu vou entrar para o TJ São Paulo. Aí o seu plano vai ser com base no TJ São Paulo, que é uma forma de você duplicar essa possibilidade. Em vez de ter 20 possibilidades, você vai ter 40 possibilidades de concurso. Sim, mas aí é impossível eu não passar. Sim, é impossível. Se você estuda com o método certo, tem constância, na maioria dos dias, não vou nem falar todo dia, porque ninguém vai estudar todo dia, a gente vai estudar na maioria dos dias. Com o método, é impossível você não ser aprovado. Porque você vai evoluir, 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 até o momento que você passa. Não tem como você evoluir, 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 evoluir e não passar, não tem jeito. Agora, se você estuda sem método, sem direcionamento, tudo confuso, se você estuda sem constância, estuda um dia sim, 5 dias não, estudo 3 meses para o edital que saiu, depois eu paro 6 meses, aí não vai passar. Agora, se você tem método comprovado, já foi usado por vários alunos em diversos concursos, diversos perfis de aluno, e eles passaram, e você tem constância na maioria dos dias, não tem como, cara. Você vai passar. Beleza? Então, como que eu quadriplico isso, Si? Como que eu tenho 40 oportunidades? Olha que legal. Se você tem curso superior ou tecnólogo, você pode fazer as provas de técnico e de analista. Se você é formado em direito, você pode fazer a prova de analista judiciário. Se você é formado em qualquer outro curso, você pode fazer a prova de analista administrativo. Se você tem um tecnólogo, você pode fazer a prova de analista administrativo. Então, além de todos aqueles cargos que eu mostrei, você poder fazer a prova para técnico, você também pode fazer a prova para analista. E com isso a gente tem 2 possibilidades em cada um daqueles cargos. E às vezes as pessoas falam assim, Si, eu sou formada em direito, eu devo estudar para técnico ou para analista? Já vou te dar essa dica que não estava fazendo parte aqui da aula, mas eu vou te dar essa dica. Normalmente, para técnico, a gente tem muito mais vagas. E o edital de técnico, ele é menor. Ele cabe no edital de analista. O edital de analista, ele vem grandão e ele come o edital de técnico. O edital de técnico é menor. Faz sentido. Se você faz sentido para você ter um salário de técnico de 5, 7, 10 mil reais, vamos terminar o menor primeiro, que tem mais vagas, ficar bom nisso daqui, que tem mais vagas, mais oportunidades, e depois a gente começa a pincelar as matérias de analista. O que a grande maioria quer fazer? Se eu sou formada em direito, eu quero fazer concurso para a área do direito. Analista judiciário, área judiciária. Eu pergunto, você está trabalhando? Não, estou desempregado. Com quem você mora? Estou dependendo dos meus pais. Ok. Para você um salário de 5, 7, 10 mil reais satisfaz? Satisfaz. Então, por que a gente não vai fazer para técnico? Porque eu tenho diploma em direito. Tô nem aí. Eu quero que você passe mais rápido para você ter aquilo que você quer. Beleza? Então já fica essa dica aí para você. As 5 dimensões da pirâmide da aprovação rápida. Perceba que eu não estou falando as 5 dimensões da pirâmide da aprovação. Porque pode ser que você estude por 5 qualquer dimensão e vai passar daqui 5 anos, daqui 10 anos. Eu estou trazendo para você as 5 coisas que necessariamente, de novo, necessariamente, todos os alunos que foram aprovados mais rápido, nos primeiros lugares, fizeram. A gente está falando aqui de pirâmide da aprovação rápida, não é de qualquer aprovação. Se você está aqui, imagino que você saiba que o seu tempo é o recurso mais valioso que você tem, que não volta atrás. Dinheiro a gente recupera, outras coisas a gente recupera, mas tempo não. Inclusive, eu estou aqui fazendo valer o meu, espero estar fazendo valer o seu.
Então, você não quer demorar para passar. Cada ano que você perde estudando que você não passou é 100 mil a menos na sua conta. Um ano estressado que você está estudando, um ano dependendo dos outros, ou um ano aquele emprego infeliz que você não gosta do seu chefe, é um ano de vida. Eu vou falar para vocês rapidamente quais são as 5. Eu vou explicar das 3 primeiras de baixo, para não ocupar muito tempo também. Depois, sobre todas as outras, tem aula específica no Nação Provada, tem aula detalhada sobre isso no Nação Provada, mas eu quero que você entenda ali as 3 grandes pirâmides, as 3 grandes que estão na base da pirâmide. Primeiro é o funil 80-20. Eu vou te mostrar por que eu falo que 80% dos assuntos do seu edital não importam e 20% importa. Técnica LePeman, que é a técnica que vai substituir a sua ideia de fazer resumos, a sua ideia de grifar, a sua ideia de fazer flashcards, de fazer mapa mental, do que quer que seja. A técnica LePeman vai te ensinar o que você faz com uma aula enquanto você está assistindo a aula. Revisão espaçada. Se de quanto em quanto tempo eu devo revisar? Tudo bem, você falou que eu devo revisar, que eu só aprendo quando eu repito, mas calma aí. De quanto em quanto tempo? Prática deliberada, fazer questões aprendendo com a questão tudo que ela traz de aprendizado. O que a grande maioria faz? Faço questão por fazer. Acertei, passo adiante. Errei, vejo o que eu errei. Mas calma aí. A questão tem A, B, C, D e E. Você marcou a B e você acertou. Antes de você passar adiante, você sabe por que a A está errada? Você sabe por que a C está errada? Não, se eu só vi que eu acertei e passei adiante. Ótimo, porque amanhã a resposta vai ser a letra A, que você não viu por que estava errado. Então, prática deliberada é você extrair daquela questão tudo que você pode. Isso vai acelerar muito, porque de uma questão, você não tira apenas um conhecimento, você tira 5 da mesma questão. E o topo da pirâmide, assim, total e absoluto, domínio absoluto da lei. Nós estamos falando de concursos para tribunais, procuradorias, MP, defensorias, servidores. Esses concursos cobram código, constituição, letra da lei, lei do servidor público. O que isso significa, Si? Que a sua banca vai trazer, na maioria das vezes, o texto da lei. Você não pode jamais negligenciar isso, porque quando você vai para um cursinho, sabe o que acontece? O seu professor ele vai falar assim, hoje nós vamos aprender o artigo 5º da Constituição Federal. E aí ele vai te dar uma videoaula linda e maravilhosa sobre o artigo 5º. Você vai aprender, nossa, achei de professor engraçadíssimo, adorei esse professor, entendi tudo do artigo 5º. Beleza. Na hora da prova, a banca vai cobrar o que o seu professor falou ou ela vai cobrar o que está escrito na Constituição? Será que a banca sabe o que cada professor de cada cursinho falou? Ou para ela é melhor e menos pessoas vão recorrer se ela cobrar o que está escrito na letra da lei, que é universal, que é inquestionável? Então, o domínio absoluto da lei, você vai estudar o artigo 5º com o professor? Vai! Mas depois você vai pegar o artigo 5º em si, a lei em si. Porque é dali que você vai tirar o aprendizado para você ser aprovado na prova. Agora, falando sobre as outras, falei bem rapidamente, tem aula bem específica disso lá, ensinando como que faz isso no Nação Aprovada. Tem uma aula que eu te ensino como gabaritar questões de lei, como fazer questões. Fica tranquilo com isso, beleza? Vamos falar primeiro aqui da técnica LePeman. Primeiro eu quero saber se por um acaso você já fez resumo ou você já viu dessa forma. Ou tudo grifado do lado de cá, ou do lado de cá um resumo com tanto de linha, tudo igual, que você nem consegue saber destacar o que está nesse resumo. Então, tudo grifado do lado de cá, e do lado de cá, tanto de linha, tudo igual, você não consegue saber nem o que destacar nesse resumo. Vamos ver mais? Um livro do lado de cá, grifado, mas com tanto de anotação, seta para cá, seta para lá, blá, 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 e do lado de cá, um vade-mecum, que é isso daqui, ó, que é esse verdinho aqui, ó, que é um código grande, com todos os códigos e leis, tá tudo aqui dentro, tá? Eu sou formada em Direito, então tive que adquirir. E aí a pessoa foi grifando todo artigo que ela acha importante. Está tudo grifado, tá vendo? Ela não conseguiu decidir ali o que não é importante. Está tudo grifado. Agora imagina, a pessoa vai decorar todos esses artigos que estão grifados? Se é um robô, né? Porque não tem jeito. Na técnica LePeman, você vai entender que você não vai fazer nem isso, de grifar tudo, de fazer um resumo com a mesma letra, nas mesmas linhas, nem isso. E você também não vai fazer isso, de fazer anotações confusas, etc. e etc. O que é a técnica LePeman? A técnica LePeman ela foi extraída de uma das técnicas mais eficazes de memorização do mundo. Quem criou a técnica LePeman? Fui eu, mas ela foi extraída de uma técnica que se chama leitura em Savory, uma das técnicas mais efetivas de memorização do mundo. A leitura em Savory fala que para você memorizar, você tem que passar por 9 passos, 9 às vezes 10.
Ao longo dos anos estudando para concurso e acompanhando os alunos, eu pensei, não dá tempo de estudar para fazer 9 passos, 10 passos, a gente quer ser aprovado mais rápido, não dá tempo. E aí, experimentando nos alunos, experienciando o que eles estavam fazendo, experienciando o que tinha mais eficácia, eu reduzi a técnica em 4 passos. São 4 passos que são necessários para você sair daquela aula com o máximo de aprendizado que você puder. Não é só grifar, não é só resumir, é fazer isso que eu vou te ensinar agora. Técnica LPA, primeiro de tudo, você vai ler um parágrafo, 2 parágrafos ali daquele assunto, e ler, pessoal, não é só ler, não, é ler com curiosidade. A pessoa tá lendo assim só por ler, tô aqui lendo, não, lê, não, cara, que legal, nunca tinha pensado nisso aqui, nossa, que absurdo, quem pensou, quem foi o legislador que criou isso aqui? Lê com curiosidade, e seja presente no que você está fazendo. Então, lê, depois você vai pensar sobre o que você está lendo, que é exatamente isso, nossa, interessante, se questionar. Depois que você leu e pensou, você vai marcar o que você achou importante. Você não vai ler e marcar ao mesmo tempo. Você vai ler, pensar e marcar o que você achou importante. E depois que você marcou, daquele grifo que você grifou, e você já grifou pouco, porque você grifou só o que você achou importante depois de pensar, você vai fazer anotações mais sucintas que o grifo. Então, entenda, na hora que eu dou para o seu cérebro o comando de fazer o seguinte, olha, você vai ler, você vai pensar, você vai marcar só o que foi importante. Ele vai ficar maluco. Se você dá uma janela aberta para o seu cérebro, ele quer fechar. E aí eu falo, marca só o que foi importante. Você, meu Deus, o que é importante? O que é importante? Você marca. Beleza, agora do que você marcou, anota o que é ainda mais importante daquilo que você já tinha marcado. É o supra-sumo do sumo do sumo do sumo, tá? Então, técnica LPMAN é isso. Se eu não vou só ler e seguir adiante, senão vai chegar no fim da página, não lembro mais o que eu li no início. Vai chegar daqui a 4 páginas, 5 páginas, e falar, gente, o que eu estou estudando mesmo? Que matéria que eu estou estudando mesmo? Porque eu estou só lendo, grifando, só lendo, anotando, só lendo, copiando. Não estou presente naquilo que eu estou fazendo. Beleza? Então, técnica LPMAN é isso. Ler, pensar, marcar e anotar. LPMAN. E o último é N de anotar. Funil 80-20. Se eu retirei aqui do edital, não precisa ler o que está na tela, tá? Não precisa ler, fica tranquilo. Se eu não enxergo, não precisa ler. Mas eu retirei aqui do edital uma das matérias que cai, eu acho que caiu no último concurso do TRT da segunda região, que foi de São Paulo, que é só a língua portuguesa. Para quem nunca abre um edital de concurso público, estou começando agora, na hora que o edital ele é a regra do concurso. Então, vamos supor, vai sair o concurso do INSS, tem que sair uma regra sobre aquele concurso. O que vai cair, quem que pode concorrer, como que você faz a inscrição, quais são os prazos para a prova, quem vai concorrer nas cotas, quais que são os requisitos. Tudo isso está na regra do concurso. E a regra a gente chama de edital. Então, o edital ele é a lei do concurso, digamos assim. E no edital tem as matérias que você vai estudar, que vão cair naquela prova. Alguns editais falam quantos pontos vai ser daquela matéria, outros não falam, falam só as matérias. Mas ali naquele edital está a lei do concurso. Na hora que você abre o edital, você vai ter 6, 7, 8 matérias. Não ache ruim, porque para magistratura são mais 16. Se você quer ser juiz, você vai estudar mais de 16 matérias. E ainda vai fazer 3 etapas. Não, se não quer ser juiz, quero só um concurso de tribunal, beleza. Então não ache ruim só 6, 7, 8, 9 matérias. Agradeça que você está aqui nesse... Sempre tem um pior que a gente, né? A gente sempre, eu gosto de me acalmar, porque sempre tem a pessoa na situação pior. Beleza, então você vai ver várias matérias. Português, constitucional, administrativo, e de cada matéria vai trazer aqui o programa que vai cair dessa matéria. Quais assuntos que vão ser cobrados dessa matéria? Então, aqui em português, por exemplo, interpretação de textos, argumentação, níveis de linguagem, coesão, discurso direto e indireto, tudo isso, tempos e modos verbais, tudo isso aqui são assuntos que ele está falando que vai cair dentro de português. Então, ele não fala só a matéria, ele fala também um assunto. Aí você fala assim, caramba, eu não consigo decorar nem todos os assuntos de português. Como é que eu vou decorar todos os assuntos de todas as matérias? Eu não vou passar? Nunca. Lembra que eu falei que fechar o edital é a grande armadilha de quem quer ser aprovado mais rápido? Não é que você não precisa fechar o edital, mas é que esse não deve ser o seu único e principal objetivo. Pensa comigo de forma inteligente. Língua portuguesa, todos esses assuntos. Ninguém vai decorar tudo isso. Ninguém vai decorar tudo isso de uma matéria que sai de todas. Olha só que interessante para você entender como funciona o mundo dos concursos. Eu analisei 5.000 questões só de tribunais, só da área de tribunal, na matéria de português. Aqueles 3 primeiros assuntos ali, que estão em amarelo, é interpretação de textos,
reescrita de frases e classe de palavras. Esses 3 primeiros assuntos, de todos que estão nessa lista toda, eles representam quase 50% das questões. Interpretação de textos, 27,5% de toda a questão da prova. Reescrita, 8% e classe de palavras, 11%. Se esses assuntos são ou não os mais importantes de português dentro daqueles assuntos. São. Esses assuntos são 80-20 de português. Agora, pensa comigo uma coisa que eu quero que você já tenha uma maturidade além. Classe de palavras, em português, talvez você nunca tenha estudado, eu vou te explicar. Tá? Classe de palavras é um assunto em português que a gente fala que ele desmembra em outros assuntos. E classe de palavras é um assunto que vai ter substantivo, verbo, pronome, tudo isso dentro desse assunto. Aí você fala assim, Tassi, classe de palavras cobra 11%. Mas olha a maldade. Destrinchando dentro de classe de palavras, perceba, conjunção, caíram 170 questões. Verbo, 198. Mas de artigo, caíram 7 questões. Se dentro de classe de palavras eu vou ficar estudando até a morte artigo, ou vou ficar estudando até a morte verbo, substantivo, conjunção? Entende? Mesmo dentro do assunto, existe uma prioridade, para você não ter que decorar tudo aquilo que está no assunto. Agora, olha só que sacanagem. Se você entrar num cursinho hoje em dia, a primeira aula daquele cursinho, na esmagadora maioria das vezes, vai ser formação e estrutura das palavras. Sabe quantas questões caíram nos últimos 5 anos para tribunal desse assunto? 46. 0,83%. De interpretação de texto, caíram 1.536 questões. E a primeira aula do cursinho é essa daqui, que caíram 46 apenas. 0,83%. Por que que eu falo que se você compra um cursinho e estuda na ordem, você está atrasando sua aprovação? Porque a ordem do cursinho é a ordem lógica para o professor te explicar. Mas não é a lógica do que é mais cobrado. Você é incapaz de memorizar tudo. Ah, você está falando que eu sou incapaz? Falo porque é. Não sei que você seja um robô que guarda tudo. Você tem que escolher aquilo que você vai memorizar. E o que você vai memorizar, a estatística diz, o dado diz, aquilo que mais cai. Tem assunto que sempre cai. Tem assunto que quase sempre cai. Você deve necessariamente começar por esses assuntos. Pode ser que você termine o edital? Pode. Mas caso você não termine o edital, você deve começar por esses assuntos, que são assuntos prioritários. Você vai vê-los primeiro, você vai revisar mais esses assuntos vão ficar sempre mais na sua memória, tá? Tá entendido? Existe um 80-20 dentro do seu edital. Cerca de 20% daquele edital gigante é, de fato, a nata que importa. E você precisa saber quais 20% são esses, para você não gastar tempo em memorização com aquilo que não importa. Beleza? Tá, se revisões passadas. Revisões passadas é bem simples. Eu gosto de pensar que antigamente os cursinhos eles queriam matar os alunos de revisão. E eu acho que grande parte do trauma vem por causa dos cursinhos. E nada contra, porque realmente era um método que você acreditava que era efetivo e depois viu que não era para concurso público. A grande maioria vai falar para você revisar em 7 dias, 14 dias, 15 dias, 30 dias, 60 dias. Tem uma hora que você precisa ser uma agenda ambulante para controlar todas as suas revisões. E aí você tenta e não consegue. O que você faz? Abandona a revisão. E você começa a ser aquela pessoa que vai só assistir a aula, porque você se perdeu nas revisões. Sim, mas se eu só assisto a aula e eu não faço revisão, eu passo? Não. Por quê? Porque você não repetiu. E se você não repetiu, você não memorizou. Se você não memorizou, você não acerta a questão. Revisões passadas, sim? Bora. Aprenda isso. Você vai estudar uma coisa hoje, essa semana, e você vai revisar essa coisa dentro de 7 dias. Não precisa ser exatamente 7 dias, tá? Você pode estudar essa semana, por exemplo, e tirar o domingo para revisar. Não tem problema. Mas dentro de 7 dias você vai revisar essa coisa. Depois, quando você vai revisar de novo? Quando você tiver visto 30% da matéria. Calma, sem pânico. Se português tem 9 aulas. Quando eu chegar na aula 3, terminei a aula 3, eu vi 30% da matéria. O que eu faço? Se eu paro de evoluir, não fico andando mais nas aulas e volto da aula 1, para eu revisar e sintetizar aquilo que eu vi até a aula 3. Beleza? Próximo marco, quando você vir 60%. Então, se beleza, acabei de revisar a aula 3, continuo. Aula 4, aula 5, aula 6. Cheguei na aula 6, o que eu faço? Paro e volto lá na aula 1 e reviso da aula 1 até a aula 6. E aí depois, se quando que eu reviso? Quando você terminar a matéria. Ah, se quando eu terminar a matéria ela não sai da minha grade? Não, porque se ela sair da sua grade, o que vai acontecer? Você vai esquecer, né? Então, quando você termina a matéria, o que você faz? Você coloca ela em revisão
Constante. É um grande erro também. Se vai sair um edital, tem uma matéria que eu domino, eu vou deixar ela de lado e vou começar a pegar todas as matérias que eu não sei ainda. O seu ponto forte aqui, que são as matérias que você domina, que você já estudou, que você está acertando mais, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a esquecer. Então, o seu candidato que não era forte nisso daqui, você o seu concorrente, vai passar na sua frente num ponto que era forte seu. Porque você deixou essa matéria que você domina de lado, tá? Então, cuidado com essa estatística. Então, essa tela aqui, ela mostra o quadro da sua semana. Tudo que você tem que estudar está aqui. O que está em azul são metas de estudo. O que está em laranja são metas de revisão. E o que está em verde, metas de exercício. Então, aqui, ó, segunda-feira, você vai estudar Direito Constitucional. Qual assunto? Se organização política administrativa do Estado. Quem escolheu esse assunto? Se eu, Cibele. O seu plano já vai começar pelos assuntos mais cobrados. Então, você não tem que pensar nada. Você vai abrir a plataforma e vai ter aqui o que você vai estudar. Ah, sim, quando que eu devo revisar? Não se preocupe, porque quando for a hora de você revisar, vai aparecer a meta laranja. E a meta laranja é a meta que você tem que revisar. Quando eu vou fazer exercício? Se na meta verde. A meta verde é quando você tem que revisar. Aí sim, mas eu não quero ficar olhando aqui. Eu vou vir aqui, ó, menino da esquerda, meta do dia. Na hora que eu venho aqui em meta do dia, tá tudo que eu tenho que fazer naquele dia. Se eu sou uma negação informática, eu não sei nem ligar o computador, como é que eu vou estudar isso, meu santíssimo sacramento? Você vai abrir a plataforma, vai entrar aqui em meta do dia e já vai estar tudo aqui para você estudar. Olha um exemplo. Aqui, ó. Vou estudar informática, tá? Qual que é a matéria que eu vou estudar? Se utilização de aplicativos e edição de textos, Word. Você vai estudar aula de Word. Ah, sim, mas a primeira aula do meu cursinho de informática é uma aula sobre conceitos de informática. Você não vai estudar ela. Você vai logo direto para a aula de Word. Beleza? Porque a gente quer passar mais rápido. Quanto tempo que eu vou estudar? Se 1h30, tá aqui, ó. Você tem que fazer 1h30 desse assunto. Depois que eu terminar, o que vai acontecer? Você vai marcar aqui, ó, cumprir a meta. Fiz 1h30. E aí a plataforma te pergunta: você já estudou todo o assunto e não precisa de mais tempo? Ou você ainda não acabou a aula e precisa de mais tempo? E aí você marca aqui, com base no que você marca, sua meta está concluída. E a plataforma vai replanejar para você a próxima vez que você vai ver aquela matéria. Tudo sobre isso você não precisa absolutamente pensar. O seu plano já foi estrategicamente desenvolvido por mim, com a minha expertise, não com a sua, porque você, concurseiro, você não tem experiência de mais de 10 anos de concurso monitorando. Então, tudo isso foi desenvolvido por mim, beleza? Uma coisa muito importante, você vem aqui em meu plano, meu desempenho, meu plano... Cadê? Onde que tá, gente? Questões, desculpa, porque são muitas informações. Questões, análise de questões. Você vem aqui, você tem todas as questões que você já realizou por matéria. Você sabe qual matéria que você está pior, qual matéria que você está melhor. Você tem aqui um comparativo dos alunos, ó, um ranking, como é que eles estão essa semana? Ó, estudando aqui, ó, TJMG, 100% de acertos, TCU, 95% de acertos, Polícia Federal, 92%, TCMG, 92%, TRF4, 93%. Aqui é como estão os alunos na semana. E aqui você sabe cada assunto da matéria, quanto que você está acertando. Em direito administrativo, ó, organização administrativa, eu estou acertando 83. Mas em agentes públicos, eu estou acertando 66. Olha que curioso. Quer dizer que, se cai na minha prova 3 questões de agentes públicos, eu vou muito pior do que se cai em 3 questões de organização administrativa. Agora, pensa comigo. Você deve, na sua revisão, demorar mais tempo em agentes públicos ou em organização administrativa? Você sabe que você está pior em agentes públicos. Isso daqui é crucial para você saber exatamente o que você deve focar mais. Demorar mais tempo, ficar melhor. É para você não preocupar com absolutamente nada, nada e nada. Então, lembra comigo aqui. Por que você não passou ainda? Quem vai lembrar? Por que você começa a estudar e para? Porque você não tem um método. Uma ação aprovada é exatamente esse método. De onde você está agora até a sua aprovação. Guarda isso. De onde você está agora até a sua aprovação. Tudo de que você precisa está dentro do Nação Aprovada. Assim que você entra no Nação Aprovada, a primeira coisa que você tem são aulas minhas direto ao ponto de como você vai estudar. Igual como foi aqui, eu te ensinei a técnica do DP-Mãe, vou te ensinar a revisar. Por quê? Sim, porque você não sabe naturalmente fazer isso. Você vem fazendo isso como você aprendeu no vestibular, como você aprendeu na faculdade, que é o jeito errado para concurso público. E aqui você escolhe o seu nível, porque as aulas são conforme o seu nível. Se eu estou começando, nível iniciante. Se eu já sou avançado, aulas de avançado.
Beleza? Então, aqui a primeira coisa são aulas direto ao ponto para você aprender como estudar. Enquanto você está assistindo essas aulas, o que está acontecendo? Eu estou fazendo o seu plano de estudos, que é aquela plataforma com as suas metas. Então, você vai, assim que você entrar no Nação, você vai preencher para mim qual que é o concurso que você quer. E muita gente pergunta, né? Se é para todos os concursos? É para todos os concursos, apesar de que esse evento é focado para tribunal, tá? Mas se eu quero fazer para Polícia Federal, Rodoviária Federal, área administrativa, beleza. Apesar de que o concurso é focado para tribunal, tá tudo bem, tá dentro, tá? Se eu quero fazer específico TJ Paraná, específico TJ São Paulo, ou não, se eu não quero decidir nada, eu quero que você decida para mim, a gente coloca assim no formulário. Se eu não quero decidir, eu quero que você decida de uma forma que eu vou passar mais rápido. Aí eu vou lá e escolho qual o plano que esse aluno vai fazer. Então, você pode escolher sobre isso e tudo. E tem um campo no formulário que você fala comigo o que você quer que eu saiba antes de montar o seu plano. Então, vamos supor, a colega aqui que falou, se eu tenho TDAH, essa é uma informação importante de você colocar lá antes de montar o seu plano. Entenda, não é a equipe que monta o seu plano, não é outra pessoa que monta o seu plano, sou eu que monto o seu plano. Porque na hora que você estiver na mentoria ao vivo comigo, com os alunos, você me fizer uma pergunta, eu sei do que você está falando. Beleza? Então, entenda isso. Além disso, se das aulas, então você vai receber aqui as aulas, enquanto você não recebe seu plano, você vai estudando as aulas, né? Enquanto você não recebe seu plano, que eu peço sempre de 2 a 4 dias, você vai ficar a ver navios? Não, você vai estudar suas aulas. A gente tem mentorias quinzenais ao vivo. Essas mentorias são sempre comigo e você vai poder fazer qualquer pergunta e tirar todas as suas dúvidas essenciais que você quer que eu tire pessoalmente e eu vou tirar. Se você não tiver ao vivo, você assiste no gravado depois, não tem problema, tá? Dúvidas que são mais corriqueiras, dúvidas administrativas, não tô conseguindo fazer isso, como que eu faço? É tudo como suporte no WhatsApp, a gente responde em menos de 24 horas, tudo o mais rápido possível. Mas tem uma dúvida que você quer que eu especificamente tire, vai ser na mentoria quinzenal. E é na mentoria quinzenal também que eu venho para cá para trazer motivação para você, para trazer consciência para você. Lembra que eu falei que eu vou trabalhar a sua mentalidade? É nas mentorias quinzenais que a gente vai aprimorar isso cada vez mais. Mesmo que você não possa estar ao vivo, assista no gravado. Além disso, você tem um grupo exclusivo de alunos. Por que isso é importante? Se para ficar batendo papo? Não, porque são alunos que falam a mesma língua que você. Eles estão no mesmo método que você. Eles não vão ficar colocando na sua cabeça um método diferente. Perguntando se você faz uma técnica junto com a outra técnica. Não, eles estão no mesmo método que você. O Nação Aprovada, a gente tem um ambiente seguro ali dentro, que é um ambiente para você trocar experiências. Eles, pessoal, gostei muito dessa aula aqui de informática, olha, esse professor é fera, vai lá e manda o link, tá? Então, é um grupo seguro para você ficar ali dentro, beleza? E além disso, se a gente tem no Nação Aprovada materiais inclusos, tem materiais inclusos, a gente tem PDF e a gente tem videoaula do estudo para concurso. Você hoje, na sua vida, você tem uma crença forte. Muitos de vocês falaram aqui no chat, eu tô velho para concurso público. Eu não sei estudar. Eu detesto raciocínio lógico. Tem 20 anos que eu formei. Se eu sou muito burro em português. Cada um de vocês tem uma crença. E essa crença, ela tá representando quem você é. Vou te falar. Se o aluno cresceu acreditando que ele é burro em português, porque alguém falou para ele, não nasceu com essa crença. Alguém falou, um coleguinha, o professor, às vezes a mãe, o pai, infelizmente, alguém falou, nossa, você é burro em português, um zero à esquerda em português. Ele cresceu acreditando que ele era um zero à esquerda. Na hora que falaram para ele que ele era ruim em português, ele reforçou. O que ele começou a fazer? Foi cada vez pior em português. Nossa, sou ruim mesmo. Nossa, sou ruim mesmo, português não vai dar, sou ruim mesmo. Ele vai reforçando aquela crença. E quando você reforça uma crença, sabe o que ela vira? Sua identidade. Então, você realmente é aquela pessoa que é ruim em português. Começou com uma crença. Você é ruim em português. Você começou a reforçar e isso virou a sua identidade. Hoje, você é a pessoa que carrega que você é ruim em português, que você não dá conta de nada, que você não leva nada adiante, que você é fraco, que você é um péssimo estudante, que você tá velho. Você carrega isso. Isso é a sua identidade. E essa identidade, ela traz para você um resultado. Qual que é o resultado que eu tenho na minha vida, se eu acredito que eu sou burro demais? Nenhum. Eu preciso tentar uma coisa nova na minha vida, eu não tento, porque eu acho que não é para mim, porque eu acho que eu sou burro demais. Qual que é o resultado na minha vida, se eu creio que eu sou velho demais, se eu ajo na minha vida como se eu fosse velho demais, aquilo representa a minha identidade. Que resultado eu tenho? Não vou fazer nada na vida. Nem um emprego, nem uma atividade nova, não vou aprender um instrumento novo, nada. Por quê? Porque eu estou velho demais. Aquilo se torna o seu resultado. Mas o contrário também é diferente. Nada, nenhuma crença na sua vida é imutável. Nenhuma crença. Eu falei para vocês que a gente vai trabalhar com mentalidade.
Ao longo de toda a sua vida, você vem alimentando crenças, né? Se quiser colocar no chat para mim qual que é a crença que você tem alimentando, coloca para mim. Se eu sou burro, eu sou devagar, eu sou lerdo, meu irmão é mais esperto, qualquer que seja. Você vem alimentando e aquilo vem sendo a sua identidade. Mas a partir do momento que eu planto uma nova crença aí, você não vai acreditar nela 100%. Você está a vida inteira repetindo a crença contrária. A vida inteira. Não vai ser nessa aula que eu vou mudar sua cabeça 100%. E você precisa entender isso. É um processo. Mas eu planto uma sementinha. Se eu sou muito burro em português, e aí você estuda uma aula de português e você acerta 65%, 70%. Opa, será que eu sou burro mesmo? Plantei a sementinha. Aí você vai fazer de novo e acerta. Você começa a aprender e começa a gostar de português e acerta. Você começa o quê? A reforçar aquela nova crença. Calma aí, eu não sou ruim em português. Pode ser quem eu era, mas eu não sou ruim em português. E na hora que você para de reforçar aquela crença, você cria uma nova identidade. Você não é mais a pessoa que é ruim em português. E aquilo vai te dar o quê? Novos resultados. Você vai ser aprovado no concurso público. Então é por isso que eu falo, você não vai ser aprovado em concurso público com a mentalidade que você tem hoje, com a crença que você tem hoje. Talvez você não vá nem voltar na aula de manhã se você continuar escutando a Chiquinha falando na sua cabeça da crença que você tem hoje. Por quê? Porque você vem alimentando essa crença ao longo de toda a sua vida, ela é muito grande. Mas deixa que eu plante uma sementinha de uma nova crença. E a gente vai reforçando essa nova crença, é um passo a passo, é um processo, vamos fazendo, vamos criando uma nova identidade e isso vai te dar um novo resultado. De repente, você era aquela pessoa que todo mundo fala que é preguiçoso, que não quer nada com a vida, que não termina nada que começa, que é uma pessoa que só quer saber de farra. Você era essa pessoa, você vem alimentando essa crença e esse estereótipo ao longo de toda a sua vida. Você acredita que você é essa pessoa. Mas aí eu plantei essa sementinha. De repente, você começa a ser aquela pessoa que está estudando no parque fechado. Você começa a não ir naquelas baladas que estão te atrapalhando de estudar. Você começa a fazer coisas diferentes. A pessoa passa na porta e está estudando dentro do quarto. Fala, uai, esse menino está diferente. Aí as pessoas começam a falar assim, oh, você não acha que você está estudando demais, não? Você não acha que você está muito paranoico com esse negócio de concurso, não? Começa as pessoas a falar. Porque quando a gente não estuda, reclama. Quando estuda, reclama também. E aí você começa a reforçar aquela nova crença. E aquilo necessariamente vai virar a sua nova identidade. Você agora é um estudante. Você é um concurseiro nato. E aquilo vai te dar um novo resultado. Você vai ser aprovado em concurso público. Então, entenda. A crença que você tem hoje, ela pode estar gritando na sua cabeça. E eu imagino que esteja. Porque ao longo de toda a vida você escutou ela. Eu só preciso que você dê um voto de confiança para a gente plantar essa sementinha e você venha comigo, mão a mão, na Nação Aprovada, com tudo que eu vou te oferecer. Esteja comigo nas mentorias, esteja no grupo de aula, faça tudo, plano de estudos, tudo. E dia a dia a gente vai reforçando essa crença e criando uma nova identidade. Ninguém que foi aprovado em concurso público, nenhum dos meus alunos, chegou aqui nesse evento e tinha certeza absoluta que ia ser aprovado. Se tinha por alguns momentos, mas depois desviava. Mas a maioria não achava que ia ser aprovado. Achava que era velho demais, que não era para ele. Mas, de repente, eu vou acreditar. Eu vou acreditar. Vai aqui, né? Vamos ver. Deixa eu provar que ela não tem razão. Vamos ver. E aí, com novas crenças, a gente foi reforçando e formando uma nova identidade. Para você ter um novo resultado de aprovado em concurso público, você tem que mudar essa crença. Isso não vai ser da noite para o dia. Isso vai ser com resultados que você vai colhendo dia após dia. Quando a pessoa tem muitas horas para estudar, ela começa falando que vai estudar 12 horas por dia. Ela vai estudar 12 horas por dia? Sim, tá segunda-feira. Na terça-feira, o que vai acontecer? Ela tá de cama, né? Porque ninguém vai conseguir estudar 12 horas por dia e 12 horas no segundo dia. Porque você tá começando agora. Então, se você tá começando agora, mesmo que você tenha o dia inteiro disponível para estudar, guarda isso no fundo do seu coração. Se eu quero esquecer tudo que você falou, não quero guardar nada, tudo bem, guarda só isso que eu vou te falar agora. Começa com, no máximo, 3 horas por dia. No máximo. Já é muito desafiador fazer 3 horas. Acredita em mim, já é muito desafiador. Você vai fazer 3 horas e vai falar, meu Deus, eu não sabia que era tão difícil. Tá? Então, começa no máximo com 3 horas. Eu indico, se você está começando agora, você fazer esse ciclo aqui com 1h30 na primeira semana. 1h30 de cada dia. Ah, mas eu tenho o dia inteiro para estudar. Não me importa. Eu preocupo muito mais com a sua constância. Uma coisa que a gente tem muito mania de começar a estudar para concurso público, não continuar e não concluir. No Nação Aprovada, eu estou preocupada de você começar, e a gente começa muito motivado, você continuar e você concluir na sua aprovação. Porque começar, acho que a grande maioria aqui já começou várias vezes, já quis estudar, já fez inscrição e não continuou. A gente vai aprender a continuar, tá? Então, quando eu te falo para começar com 1h30 por dia, eu estou preocupada, não é no seu começar,
mesmo que você tenha muitas horas, é com a sustentabilidade do seu processo até a aprovação. Isso que muda, tá? Às vezes você já tentou uma coisa antes e não foi aprovado, ou não conseguiu estudar. Não é porque você é preguiçoso, não é porque você é vagabundo, com perdão da palavra, ou qualquer outra coisa desse tipo. Pode ser porque é um método que não cabia em você, não era personalíssimo. Ou pode ser também que você não entendeu o seu momento de começar. Se eu estou começando, mas eu quero estudar como se eu fosse avançado. Eu faço 10 exercícios, mas eu quero acertar os 10, sendo que eu estou vendo a matéria pela primeira vez. Não, você é iniciante. Ai, sim, mas eu quero começar agora e quero ser avançado. Não tem jeito. Todo processo ele começa com início, meio e fim. Já viu uma árvore nascer pronta? Não, começa lá bonitinha, com sementinha, vai crescer na árvore. Como tudo na vida, é como a natureza. E mais, a beleza em você ser iniciante, guarda isso no fundo do seu coração. Se você está começando agora, ou se você já estudava, mas viu que você estava estudando errado, há muita beleza em você ser iniciante. Por quê? Porque você pode errar. O avançado, ele se cobra tanto que ele não se permite errar. Ele erra uma questão que na cabeça dele era básica, ele se julga. Como que você está errando isso até hoje, meu filho? Não é possível que você não aprendeu isso desse jeito, você nunca vai passar na prova. Isso é o aprovado, isso é o avançado falando. Como iniciante, você pode errar tranquilamente, você é iniciante, está começando, a gente está aprendendo, beleza? Então, há beleza em ser iniciante. E digo mais, na internet de hoje, não sei se vocês têm essa sensação, coloca para mim no chat se vocês também sofrem disso, mas a gente está numa era que parece que todo mundo tem uma performance absoluta. Todo mundo está no auge da sua performance. Acorda às 5 horas da manhã, toma banho gelado, faz isso. Você vê aquilo, você fala assim, tudo bem, entendo, legal, mas se eu sinto que está muito distante da minha realidade. E em vez daquilo te motivar, aquilo te desmotiva. Sabe por que muito disso também? Porque as pessoas não compartilham o processo desde que elas são iniciantes. Então, se você é iniciante, você compartilha com um colega que seja, você já está inspirando esse colega a crescer junto com você. Porque ele vai ver que você começou do zero. Ele não vai ver que, de repente, você apareceu aprovado. Não. Ah, deu sorte, do nada passou no concurso sem estudar, né? Ah, meu primo passou no concurso sem estudar. Passou sim, no concurso sem estudar. Então, há beleza nisso. Há beleza em ser iniciante e incentivar outras pessoas mostrando esse processo também. Falando disso, iniciante, intermediário e avançado, vamos entrar agora no plano de estudos. Vou ficar pequitinho aqui. A gente tem no início aqui do plano de estudos, primeiro, uma estratégia de base. O que é a primeira coisa que você vai focar? Terminar português. Por isso que eu já pus português 2 vezes na sua semana. E assim que terminar português, o que você vai inserir? Raciocínio lógico. Lembra que raciocínio lógico não está no seu ciclo. Então, você vai terminar português e vai inserir raciocínio lógico quando você terminar. Beleza, se depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou começar a focar em cada assunto dessas matérias não, desculpa, de português, que está com baixo percentual, e nas demais matérias que eu comecei. Por exemplo, se eu comecei com português constitucional, administrativo e informática, eu vou começar a olhar de português quais assuntos estão com baixo percentual e quais que eu já estou beleza. Porque pensa, o que cai de português na sua prova, pensa comigo, é um combinado de assuntos. 3, 5, 6 assuntos. Se você está muito bem em um assunto e caírem 10 questões desse assunto, tudo bem, você gabarita. Mas se dentro de português tem um assunto que você não entende e caem 10 questões desse assunto, você zera a prova por causa de português. Às vezes você é um excelente aluno em português, mas você é péssimo em um assunto específico. Quer um exemplo de um assunto que pega um aluno em português? Conjunção. Conjunção pega o aluno em português, que tem que decorar um bocado de conjunção, etc, etc. É um ponto fraco, da maioria dos concorrentes, inclusive. Se na prova caírem 3 questões de conjunção, você vai errar as 3 e vai deixar de ficar competitivo. Então, aqui, quando você já não é iniciante mais, quando você já terminou uma matéria, você começa a olhar para os seus assuntos dentro da matéria. Você já tem uma maturidade maior no estudo, tá? Perceba que eu não pedi para você olhar os assuntos quando você é iniciante. Quando você está começando, pelo amor de Deus, foca única e exclusivamente em seguir o seu planejamento na plataforma todos os dias que você conseguir. O iniciante, o único foco absoluto dele deve ser em ter constância. Porque uma vez que você adquire constância, o seu hábito vai te forçando a estudar todos os dias. Qual que é o erro? O iniciante colocar nas costas dele uma bagagem muito pesada. Eu tenho que olhar os assuntos, eu tenho que olhar isso, eu tenho que olhar... E ele não sai do lugar, porque ele está começando.
Então, como iniciante, você tem uma única missão. Entra na plataforma e cumpre sua meta. Só isso. Não olha assunto, não olha rendimento, não olha nada. Entra na plataforma e cumpre sua meta. Só isso. Por uma semana, por 2 semanas, até você ficar um pouco mais intermediário. Aí depois você começa a se preocupar com outras coisas. Com preocupação de intermediário. Senão isso vai te travar desnecessariamente numa fase que não precisa. Beleza? Show de bola. Depois, se de intermediário para eu chegar no avançado, o que eu preciso fazer? Eu preciso melhorar o acerto nos tópicos prioritários. O que eu chamo de tópico prioritário? Lembra que eu trouxe que português, o edital colocava 29 assuntos, mas 3 assuntos de português representavam 50% das questões da prova? E teve um assunto, que é a interpretação de texto, que caía 30%, caíram 1.600, eu não sei quantas questões nos últimos 5 anos. Isso são tópicos prioritários, esses 3. Os acertos nos tópicos prioritários não tem opção, eles têm que ser acima de 80%. Tem. Quando você está começando, não, eu estou falando do avançado, não estou falando do iniciante. O iniciante vai acertar 60%, não tem problema. Eu estou falando do avançado. Mas os acertos nos tópicos prioritários têm que ser acima de 80%. Por quê, Sim? Porque eles são os mais importantes da sua prova. Melhorar, então, como avançado, a sua estratégia é melhorar os acertos nos tópicos prioritários das matérias base e aqui também da matéria específica. Por exemplo, se estou estudando para o INSS, você vai inserir a matéria específica do INSS, que é previdenciário, quando? Quando você for intermediário. Ou seja, já terminei as matérias base, posso começar a inserir a específica. Não é como iniciante. Você vai inserir a específica como intermediário. E no avançado, você vai melhorar a específica. Grande maioria das vezes, a gente vai estudar essa matéria específica quase num pós-edital, tá? Se eu posso começar a estudar depois que o edital saiu, pode. Não é certo, muito provavelmente você não vai passar, mas você pode. Não tem problema, tá? Mas eu não recomendo. O estudo real do estudo para concurso, ele é feito antes do edital, beleza? E de avançado para aprovado, o que eu preciso fazer para passar? Você precisa começar a fazer simulados. Logo no avançado, você já faz mais simulados. Quando você é iniciante, você não faz simulados. Não. Ah, sim, mas eu gosto de fazer prova. Tô nem aí porque você gosta. Eu quero que você passe. Quando você é iniciante, você não faz simulados. Num simulado, uma questão cobra 5 assuntos diferentes de português. Você só estudou um. O que vai adiantar você passar por uma questão que 4 alternativas você não sabe nem o que está falando? Mesma coisa que botar na minha frente uma prova de chinês. Eu vou olhar aquilo que é tanto de símbolo e falar, o que é isso? É a mesma coisa que fazer isso com você. Então, simulado é só quando você já tem uma base o suficiente para extrair daquele simulado uma assertividade. Beleza? Então, aqui do avançado para o aprovado, você intensifica os simulados. E, além disso, você desenvolve a sua competência T. O que é isso? Se você falou que no intermediário eu tenho que começar a olhar os assuntos que eu estou pior. Beleza? Beleza. Quando você chega aqui no muito avançado, você vai ver que você está praticamente em linha reta na maioria dos assuntos. Eu estou com 85, 90, 92, 87, 90. Isso é quase linha reta de acertos na maioria dos assuntos. Mas tem um assunto específico que você está acertando 60%. 60%. Esse assunto, pensa, você está na linha reta de todos, acertando lá em cima, 80, 90%. Mas tem um assunto que você desce. É por isso que chama competência T, porque ela é o pauzinho do T, esse assunto. Então, tá tudo aqui, você identifica qual assunto que está aqui embaixo, porque essa é a agulha no palheiro que está faltando para você quase gabaritar essa prova. Essa é a agulha no palheiro. E também, o que eu falo sempre, concurso público é sem dúvidas, mas tem preocupações que eu falei para você, que são preocupações de mentor e preocupações de concurseiro. Preocupações de concurseiro, eu quero que você simplesmente, principalmente o iniciante, abra a plataforma, olhe sua meta do dia e comece a estudar. A sua cabeça tem que se encher só disso e de aprender as matérias. O assunto mais cobrado, de quando em quanto tempo você vai revisar, quando que você vai fazer exercícios, quais matérias vão se repetir mais na sua semana, qual que é o concurso que você vai estudar, qual que você não vai estudar, saiu um edital se você deve fazer ou se você não deve fazer. Isso é preocupação de mentor. A sua preocupação tem que ser única e exclusivamente em sentar com as matérias. E aí é por isso que eu falo que no Nação Aprovada, com base nisso, a gente trabalha 6 pilares. O primeiro pilar do Nação Aprovada é a metodologia por nível. Assim que você entra no Nação, você recebe um e-mail, tem acesso a uma plataforma de aulas. Que aulas são essas? Se aulas minhas. Te ensinando o quê? A estudar.
Ah, mas eu quero estudar igual eu estudei na infância. Não vai. Igual eu estudei na faculdade, porque deu certo, eu passei. Não vai. O estudo para concurso é totalmente diferente. Na hora que você entra nessa plataforma de aulas, você escolhe se você é iniciante, intermediário e avançado. E você vai ter aulas específicas para o seu nível ali. São aulas direto ao ponto, explicando o supra-sumo, como eu fiz aqui das cinco dimensões da aprovação rápida, explicando o supra-sumo do concurso público. Por quê? Eu não quero que você faça um mestrado em como passar em concurso público. Eu quero que você seja aprovado mais rápido. Então, eu te dou aulas objetivas. As pessoas falam assim, quer saber quantas horas de aula tem na plataforma de você ensinando a estudar? Pouco importa. Se tivesse 10, se tivesse 8, se eu conseguisse passar tudo em 8 horas, melhor para você. Então, assim que você entrar, você vai ter a sua metodologia por nível. Vai receber as aulas. Enquanto você está assistindo essas aulas, você já preencheu um formulário com o seu desejo de qual que é o plano de estudos que você quer. Se eu quero estudar para o Tribunal de Justiça de São Paulo, o seu plano vai vir para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Se eu quero estudar para todos os tribunais, o seu plano vai vir para todos os tribunais. Se eu não quero escolher, tenho medo, quero que você escolha para mim. Minha história de vida é essa. Eu vou escolher para você o seu foco. Seja qual for. Se quer estudar Tribunal do Pará, não sei, o que você quiser, vai vir para o foco que você quiser, beleza? Então, enquanto o seu plano não fica pronto, que eu sempre peço ali 48 a 72 horas, você vai assistindo essas aulas, tranquilo. Vai me ouvindo falar, vai aprendendo como estudar, até seu plano chegar. Não tenha pressa para o seu plano chegar, porque vai chegar a sua plataforma pronta, com as metas por dia, e você não sabe o que fazer naquela meta. Meta azul, você tem que estudar. Como que eu estudo? Se você não viu as aulas de como estudar, você não vai saber. Então, não é só o plano de estudos, é como estudar, beleza? Então, metodologia por nível que eu já falei. A gente vai ter, então, depois que você já preencheu o seu formulário, eu fiz o seu plano, um plano de estudos individual e priorizado. O que é importante aqui? Não importa quantas horas você tenha na semana, no dia para estudar. A plataforma é democrática. E a gente vai adaptar o plano de acordo com as suas horas. Na hora que você entra, você coloca quantas horas você tem para estudar por dia. E as metas são distribuídas de acordo com as suas horas. Não adianta, por exemplo, e eu vejo isso muito de errado, você entrar, olhar na internet e achar um programa que fala assim, feche o edital em 60 dias. Tá, primeiro fechar o edital em 60 dias não vai adiantar nada. Mas ok, fecha o edital em 60 dias. Mas calma aí, quantas horas a pessoa tem no dia para conseguir fechar esse edital em 60 dias? Essa pessoa que vai fechar um edital em 60 dias, ela já tem base em alguma matéria ou não tem base? Porque entenda, os programas que servem única e são fixos para todo mundo, eles não servem para ninguém. O programa tem que ser adaptável à sua realidade. Porque se está todo mundo seguindo o mesmo programa, sendo que as vagas do concurso são limitadas, como é que você vai passar na frente dessa galera? Então, o seu plano tem que ser individualizado e priorizado. O que significa que é priorizado? Se você vai começar pelos assuntos mais cobrados, pelos tópicos prioritários. Quem vai escolher isso? Se eu, de acordo com o concurso que você escolher. Se você escolher TJ São Paulo, é uma priorização de pontos. Se você escolher tribunais, é outra priorização. Quem monta os planos de nação aprovada, absolutamente sou eu, tá bom? Então, você vai começar com os assuntos mais cobrados e as matérias também vão se repetir, vão entrar para você conforme eu determinar. Vai terminar uma matéria, vai entrar outra, você não precisa se preocupar com nada disso, já vai estar automaticamente conforme você for estudando. Porque se quem decidiu isso? Eu, beleza? Além disso, a gente tem mentorias ao vivo a cada 15 dias. Você pode tirar dúvidas dos nossos suportes todos os dias, mas a cada 15 dias você vai me encontrar ao vivo ou vai assistir a gravação. Ah, se não quero te ver, vai assistir a gravação mesmo assim, porque as mentorias são muito importantes para te dar mais motivação, para te colocar no clima e para você entender o que o pessoal já fez de errado que você não vai cometer para poder acelerar o seu processo. Então, uma vez a cada 15 dias no Zoom, a gente tem mentoria, você pode me fazer sua pergunta e eu vou responder se você não estiver ao vivo. Se tem, né, tem mãe que tem que colocar o filho para dormir 7, 8 horas da noite, não pode participar. Assiste no gravado, não tem problema, beleza? E aqui a gente atende todo mundo. Além disso, o quarto do Nação Aprovada é a ambiência, que é o nosso grupo só para alunos. Além disso, o que você tem no quinto pilar? Material de estudos. Você vai ter PDF e videoaula de todos os assuntos do edital. A gente tem uma parceria com a Focus Concurso que você tem acesso à assinatura ilimitada da Focus Concurso. O que significa, que eu tenho acesso a todos os cursos do site. Tribunal, Polícia, MP, INSS, Banco do Brasil, tudo. Você tem acesso a todos os materiais. Por quê? Porque se você não se identificar com um professor que está dando uma matéria num curso de tribunais, por exemplo, você pode se identificar com o professor que está dando a mesma matéria em outro curso. Então, você tem a opção de trocar de professor dentro da mesma plataforma.
E também porque, se eu entrei agora na ação aprovada e eu quero fazer Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas se passar a prova, eu quero trocar o meu cronograma para o Tribunal do Rio, por exemplo. Eu posso fazer isso? Pode. No Nação Aprovada, você pode trocar 3 vezes de plano. Mas aí você não vai precisar adquirir outro material, porque você já tem acesso à assinatura ilimitada da Fox Concursos dentro da sua plataforma. Além disso, tem plataforma de questões, tem simulados, tudo isso. E o sexto e muito importante do nosso pilar é um suporte via WhatsApp. Por quê? Porque eu te garanto com certeza absoluta que você vai ficar em dúvida. Por mais que você tenha assistido a todas essas 3 aulas, você vai ficar em dúvida. E quando você ficar em dúvida, alguém tem que resolver. E eu não posso esperar 15 dias para poder resolver sua dúvida na mentoria, a não ser que seja uma dúvida muito elementar sobre o processo de estudos mesmo. Mas se for uma dúvida administrativa, uma dúvida mais rápida, o suporte no WhatsApp vai te responder em menos de 24 horas para poder resolver. Para que você não fique parado. Muitas pessoas começam a estudar para concurso e param porque não sabem o que fazer dali em diante. Não tem ninguém para ajudar dali em diante. Beleza? Tá, joia? Sim, entendi. Então, aqui, ó, o último pilar é o nosso suporte. O último pilar é o nosso suporte. Tá bom, sim? Eu entendi. Agora fala uma coisa para mim. Quero você aqui comigo 100%. Vou até tirar isso aqui da tela. Quero você comigo 100%, tá? Larga tudo, larga o celular, larga tudo, agora é 100% mesmo. Coloca para mim no chat qual que é a implicação, o impacto que vai ter você ser concursado, aprovado, estável, com salário todo mês na sua família. Qual que é a implicação na sua família que vai ter? Você vai mudar a sua realidade, vai mudar a realidade da sua mãe, vai mudar a realidade dos seus filhos. Qual que é o impacto na sua família? Ou nas pessoas que estão ao seu redor vivendo com você? Por que eu pergunto isso? Porque eu conheço você. Eu conheço o seu desejo de estudar para concurso e eu sei que mesmo desejando muito ser aprovado, você desanima. Como que eu sei disso? Se eu fiz a mesma coisa lá atrás. Pelo que você passa diariamente, eu passei lá atrás. E eu quase desisti de concurso público. Quase que você não ia estar nem tendo essa aula minha aqui, se eu tivesse desistido lá atrás. Já pensou? Que uma decisão minha impacta em tantas gerações? Quantas famílias já foram mudadas por causa de uma decisão única minha? Então, eu sei que quando a gente acha, ou quando todo mundo fala assim, você tem que passar o dia inteiro estudando para passar para concurso público. Concurso público é só para quem é inteligente. Concurso público é para quem está novo, que a memória está boa, né? Acabou de sair da escola, menino novo, memória... Concurso público é para quem tem dinheiro. Seja qual for a desculpa que a Chiquinha fala aí, e a Chiquinha fala muito, eu sei que muitas coisas te desanimam. Mas aí eu quero te lembrar de uma coisa muito importante. Você começou esse evento por causa disso daqui. O que você quer na sua vida é estabilidade, um salário bom no fim do mês, fazer concurso de nível médio superior, ter plano de carreira, provas no Brasil inteiro, trabalhar dentro da sua idade, ter recorrência de concurso, concurso sempre, possibilidade de teletrabalho, uma jornada humanizada, sem hora extra, sem virar à noite, sem chefe enchendo o saco, e o efeito dominó. Você vai estudar para um concurso e vai servir para vários outros. Eu até provei aqui para 20, 30, 40 concursos. E você entrou aqui por causa disso, porque você quer isso na sua vida. Principalmente a estabilidade, que é o que vai te dar segurança para você viver a vida que você tanto quer, você tanto imagina, dorme pensando nela e acorda pensando nela. O Nação Aprovada, por isso mesmo tudo que eu venho falando, ele não é um curso de como estudar para concurso. Você vai entrar no Nação, você vai ter acesso às aulas de como estudar. Mas depois disso, você vai ter o seu plano direcionado nas horas que você tem. O Nação Aprovada, ele é um programa de mentoria. Então, você aprende, mas também é um programa de mentoria, com suporte, com acompanhamento. Você já tentou alguma vez na vida uma coisa que você queria muito, mas por um acaso não funcionou para você? Ai, sim, eu queria muito, mas aquilo não funcionou para mim. Sabe qual que é a grande chance de não ter funcionado para você? Porque não era para você aquele programa. Às vezes você tentou estudar com uma quantidade de horas que não é para você. No Nação Aprovada, a gente tem uma função na plataforma que se chama replanejar atrasos. Por quê? Porque o concurseiro atrasado, ele se desmotiva e para de estudar. Então, quando você replaneja os atrasos, a sensação é de que eu estou começando de novo. Isso evita que o concurseiro pare. Se eu tive médico hoje, não consegui estudar, amanhã eu replanejo os meus atrasos. Porque isso vai acontecer.
E ao contrário do que muita gente pensa, que tem que ficar horas e horas estudando por dia, eu sei que não é assim. A grande esmagadora maioria dos meus alunos estuda de 1h30 a 3 horas por dia. A grande maioria, inclusive dos aprovados, quando vocês forem pegar depoimentos, a grande maioria estudou de 1h30 a 3 horas por dia, trabalhando. Por quê? Porque isso é uma jornada do ser humano. Exigir que você fique o tempo todo estudando, que você largue sua família, que você pare sua vida para passar no concurso público, é exigir que você seja um robô. Eu, particularmente, não sei você, mas eu prezo muito por realizar o meu sonho, mas eu também prezo pelo dia de amanhã, que a gente não sabe se vai estar aqui. Então, o ideal é que você estude para um concurso público para você ser aprovado mais rápido, com estratégia, sem abrir mão 100% da sua vida, daquilo que tanto te importa. Você não é robô. E o Nação Aprovada é exatamente, é um programa feito para humanos. Então, quero te lembrar só uma coisa básica, falando de valor. Coloquei um salário médio de 7.500 por mês, como eu fiz na primeira aula. Se você passar num concurso mediano, você vai ganhar R$7.500 por mês. No ano, você vai ganhar R$100 mil por ano. Fora todo o valor emocional que isso tem na sua vida, que passar no concurso tem na sua vida, você vai se sentir capaz, você vai provar para as pessoas que você é capaz, você vai se sentir bem, feliz, tem um valor financeiro. Quando você desiste de estudar para concurso público, é como se eu estivesse te dando uma maleta de R$100 mil por ano e você falasse assim, não quero, fica para você. É isso que você está falando. Quando você abre mão, você simplesmente fala, não quero, esse 100 mil fica para você. Isso não tem absolutamente nada a ver com o quê? Com aquele seu desejo de estabilidade. A estabilidade no concurso público, ela é, sem dúvidas, o maior desejo que a gente tem. Mais que o financeiro. O financeiro acompanha, mas a estabilidade é mais que o financeiro. E eu tenho certeza que hoje aqui, se eu perguntar o que faz mais sentido para você de estabilidade, todo mundo vai falar, eu quero estabilidade. Se eu não estou aguentando esse mundo do jeito que está. As coisas estão incertas demais. Desde a pandemia, a quantidade de gente foi mandada embora, porque estava na pandemia. Concurso público? Eu estava lá, meu cargo estava lá. Eu não tinha a preocupação que as pessoas tinham de ficar desempregadas, de não saber se ia faltar comida para o filho. Porque ficar desempregado, as empresas fechando. Beleza, Si. Essa sou eu, como eu mostrei, estudando com a parede no fundo. Eu era aluno do fundão, eu detestava estudar. E mesmo assim, do lado de cá, sou eu no Tribunal de Justiça, porque deu certo. Mas como eu já falei, esse evento não é sobre mim. Desde o início, a gente está aqui, não é sobre mim. É para te inspirar, é para ser sobre você. Eu quero que nessa foto aqui, estudando e deu tudo certo, seja você. Porque a melhor forma de você prever um futuro é você criar esse futuro. De novo, a melhor forma de você prever o futuro é quando você cria o futuro. Você não espera ele acontecer. E eu imagino que você queira criar esse futuro, começando com o passo mais primordial agora. Mas aí, sabe o que vem na sua cabeça? A Chiquinha. A Chiquinha vem falando que você tá velho demais, que você não vai passar, que você é burro, que você não gosta de raciocínio lógico, que foi tudo muito lindo essas aulas, mas que não é para você agora. Que o concurso não é para você, que deixa para um outro momento, que agora você tá muito corrido, deixa um outro momento que a vida tá mais estável. E aí, aproveitando que você está aqui nessa aula comigo e que você já participou desse evento, está aqui me ouvindo até agora, eu pergunto para a sua Chiquinha. Chiquinha, se não for agora, vai ser quando? Se não for agora, vai ser quando? Eu estou perguntando para a Chiquinha que está morando aí em você. Porque a Chiquinha vai sempre achar que existe um momento melhor para fazer aquilo. Então, se você está aqui até agora, se identificou comigo, quer ser aprovado no concurso público, quer entrar no método humanizado, com planejamento, plano de estudos priorizado, mentoria, suporte, material, tudo de que você precisa, até curso de discursiva tem na plataforma, de graça para você. Tudo de que você precisa.